Não, é para ele passar. Põe aqui, então, que eu vou passando aqui, que eu preciso. Põe aqui para mim. Tá bom. Alô, 1, 2, 3. Boa noite. Olha, é um prazer, um privilégio bastante grande poder estar aqui hoje com vocês, mas com... Eu não vou nem te falar a audiência do Lapa, que está aberta agora no Instagram, porque já devem ter umas 800 pessoas, pelo menos, agora assistindo a gente. Mas, além disso, né, internamente, a Unimed está divulgando um link para a gente poder conversar um pouquinho sobre como é que a gente faz para romper as barreiras do óbvio nos desafios digitais, né? Agradeço demais da conta e faz parte dessa história, porque essa é uma história que eu consegui colocar com a ajuda do meu editor aqui também, tendo tido a presença dele aqui. Muito obrigado, Ruggeri. Tê-lo aqui também é um prazer enorme. E essa história é uma história que a gente veio construindo nos últimos 10 anos. Ela não é minha, essa história, ela é nossa. Uma história que eu tenho o prazer e o privilégio, daqui a pouquinho, de chamar algumas pessoas aqui para poderem fazer parte desse bate-papo, dessa discussão. Mas são essa última década que eu tive a oportunidade de vivê-la profissionalmente, que, de alguma maneira, fez parte desse livro que eu chamei de Haja Antes que Seja Tarde, né? Eu colecionei aqui um pouquinho desse, se eu posso chamar de track record, e os agradecimentos eles vão acontecer ao longo desse nosso bate-papo, e o que não me falta é agradecimento para poder ter chegado a esse conteúdo, de fato. Mas olhando para passar, olhando para a história, né, e o histórico, eu me lembro de 2005, né, o Cláudio Prakovnik, que foi atender uma ligação ali fora, mas eu me lembro em 2005, quando eu estava na Ágora, nessa época, né, no mercado financeiro. A Ágora ainda não tinha sido comprada pelo Bradesco nesse momento, né, ela ainda era a número 1 do ranking, né, era fácil comprar bolsa de valores nessa época, era um mercado que só subia, interessantíssimo isso. E nessa época, quando você está num mercado que o pessoal chama de crescente, né, um mercado comprador, né, você consegue operar bem em bolsa de valores. E eu me lembro que, abusado como sempre fui, né, a Urquiza deve se lembrar quando eu era estagiário do Banco Nacional, né, Urquiza? Isso tem tempo. E desde sempre, né, eu me lembro que, nessa época, eu também era sempre convidado, doutor Elton, para estar falando valor, estar batendo papo por aí. E um belo dia apareceu um cara, né, assim, editor, na época da editora Campos, não foi isso, Greg? E a gente, lá na editora Campos, a gente teve a oportunidade de colocar de pé um livro, né? E aí eu descobri que dá para escrever livro sem entender nada, né? Porque eu não entendia absolutamente nada de mercado financeiro, muito menos de bolsa de valores, mas o livro passou lá de um bocado de exemplar vendido, né? Um livro técnico no Brasil vende, sei lá, 2.000, 3.000, 4.000 exemplares. Esse livro passou dos seus 25.000 exemplares vendidos. Então, o pessoal disse assim, pô, o cara, além de não falar a verdade, consegue escrever livro rápido, né? E o Desmistificando a Bolsa de Valores foi um livro que deu super certo, né? Eu acho que eu conseguia traduzir, na época, uma linguagem muito técnica do próprio mercado financeiro, que ele acabava funcionando, de alguma maneira, bem para as pessoas que digeriam aquele tipo de linguagem, aquele tipo de comunicação que se fazia sentido. Em Praca, eu estava falando de você aqui, numa puta de uma mentira, na época da Ágora, aqui, se você olhar a marca, você vai se lembrar, né? Quando a gente escreveu o primeiro livro lá atrás, do Desmistificando a Bolsa de Valores. Esse cara aqui, na época, era o CEO da Ágora, ele tocava a operação, né? Foi ele mesmo que fez a venda depois para o Bradesco, né? Foi isso, nos divertimos muito. E foi a primeira vez, né, que o meu editor me deu essa oportunidade de escrever. E eu só fiz essa recordação porque eu venho aqui para 2012 e foi a minha última passagem no mercado financeiro. Eu ajudei a fazer o write-off da ICAP na época, né? Nada é perfeito, a gente também fecha as coisas, né? Junto com a Alan Gandelman na época, operador dessa corretora, que era a maior corretora do mundo na época, uma corretora inglesa que operava aqui no Brasil. E quando a gente fez esse write-off, essa história é uma história bastante rápida e interessante que eu conto, né? Quando a ICAP desapareceu, né, eu recebi um convite interessante, que foi de trabalhar durante um tempo no Burger King nos Estados Unidos. Vocês vão se lembrar, o 3G tinha acabado de
ter essa operação sob controle, eles fecharam o capital da operação, ela rodava nos Estados Unidos, e o CEO, naquela época, eu fui apresentado ao CEO do Burger King, e quando o capital fechou, eles estavam convidando uma pessoa para poder pensar em inovação, né? E pensar em inovação no mercado norte-americano, né, pressupõe-se que você vai ter que conhecer coisas fora da caixa, né? Eu bati um papo com esse cara, e como eu estava saindo na época do mercado financeiro, né, eu estava dizendo tchau lá para a ICAP, eu sabiamente fiz um head, né? E esse head ele foi feito por Kisa, está sentado ali atrás na Baritech. Porque eu disse assim, vai que dá errado, né? Lá no Burger King eu vou ser personal trainer na Baritech, né? Vai ser uma oportunidade de poder fazer exercício, treinar com as pessoas, né? Brincadeiras à parte, né? Eu fui a Miami na época, quando o Burger King fechou o capital dele, e tive a oportunidade de conhecer a operação em si. 3G é muito engraçado, né? A turma acredita a beça neles, né? Assim, e na época, nosso velho e bom Alexandre Bering, liderando o processo como um todo, né? Ele me abriu as portas de eu poder pensar em inovação. E os caras te entregam realmente tudo na mão, você vai com vontade para poder entender o que acontecia. E naquela época, quando você olhava para uma fast mover consumer good, né, uma empresa que era essa, né, uma caracterizada assim, olhando lá a turma do hambúrguer, eles estavam começando a achar que os grandes concorrentes deles, na grande realidade, eram as empresas que tinham as suas geladeiras nos cafés da manhã, porque a distância entre o Burger King e o McDonald's era absurdamente gigante nessa época, né? E conhecendo esses caras e realmente com a musculatura que eles tinham, ficava fácil chamar os fornecedores nos Estados Unidos inteiro, e eu estava lá nessa época fazendo exatamente esse assessment, chamando o pessoal para poder entender o que acontecia. Nessa época, 2012 mais ou menos, o que se falava de mercado financeiro, o que se falava dentro de inovação nesse tipo de negócio era meio de pagamento. Os caras começavam a trazer o Square, os caras começavam a trazer a Google Wallet, a PayPal, era essa turma de meio de pagamento que começava a surgir aqui dentro. E com a musculatura do Burger King, verdade seja dita, era fácil. Você ligava, você é de onde? Burger King. Google, vem. Aí vinha o Google e apresentava para você. PayPal, vem. Vinha o PayPal, apresentava para você. Todo mundo que você chamava vinha contando uma história e essa história se encaixava perfeitamente bem. Eu acabei, ao invés de aprender como é que se vendia hambúrguer, tive uma pós-graduação em meios de pagamento naquela época, né? E o grande concorrente nessa época que aparecia se diferenciando do seu ponto de vista de meio de pagamento era olhando para a operação como um todo, era a operação do Starbucks. O Starbucks tinha acabado de comprar a Square, e eles criavam uma estratégia assim super inovadora, Zé, assim, um negócio assim de programa de fidelidade o Zé está ali atrás, programa de fidelidade inacreditável, assim, juntava 10, ganhava um, sabe? Assim, um negócio assim fantástico, porra, quase que se fosse um carimbinho na mão. E a gente olhava para o Burger King e dizia assim, pô, mas por que você também não faz? Mas qual é a vantagem disso? A vantagem era a seguinte, esses caras só têm working capital, só têm capital de giro negativo. Na hora que o Burger King começou a vender antecipar 10 cafezinhos, eles trouxeram alguns bilhões para dentro do caixa deles de capital de working capital positivo. Isso fez uma reviravolta dentro do segmento estupidamente gigante, que um McDonald's nunca tinha conseguido fazer, que um Burger King nunca tinha conseguido fazer. Então, assim, foi um exercício fantástico. Os caras me fizeram, na época, uma proposta super legal. A proposta veio à mesa. Eles disseram, você pode vir, se muda aqui para sua família. Eu disse, beleza. E onde é que a gente assina um contrato? Só tem uma coisinha, negociei o Golden Parachute, porque, porra, vai que dá errado, o cara pelo menos me manda de volta a passagem de avião. Né? Fiz a negociação com os caras e disse assim, agora, a gente assina onde? Não, não assina. Eu disse assim, mas como assim não assina? Não, não assina. Aqui é tudo no gogó. Eu disse assim, não, tá brincando, porra, não é possível. Não, a gente combina uma regra do jogo, mas é no gogó. Pô, pera lá, cara. Cheguei aqui, não conheço ninguém, esse pessoal todo novo. Você não, mas você não está acreditando? Vai lá e conversa com a Flávia. A Flávia, na época, que depois veio a ser a presidente da BRF aqui, ela era a CMO na época do Burger King. Eu fui lá conversar com a Flávia e falei assim, Marrita, é assim mesmo. Olha, os caras cumprem tudo, mas é só isso daqui. Mas e o resto que a gente combinou? Não, mas tá combinado, tá prometido. Aí eu olhei para o nosso CEO na época lá e disse assim, olha, thanks but no thanks, você é personal trainer do Urquiza. Né? E aí disse não ao Burger King e fui para a Baritech, isso daí foi em 2012. Né? E aí, realmente, né, porra, um engenheiro de produção formado não ia se encaixar muito, né, como professor de educação física. A ideia ali era a gente tentar construir uma empresa naquela época que já tinha um posicionamento bastante importante, era uma companhia que já chegava às suas 100 unidades, já tinha passado seu meio bilhão de faturamento, provavelmente mais dos seus 100 mil clientes na época, né? E era tentar trazer novos negócios a essa estrutura. Quando, nessa época, ainda em 2013,
surge a oportunidade, dentro do Grupo Baritech, da gente pensar na primeira fitness tech que apareceu no Brasil. Né? Essa fitness tech, né, e nem se falava em fitness tech na época, mas era a possibilidade quando, olha que coisa interessante, nesse momento, 15% da base de telefones celulares no Brasil eram smartphones. O resto tudo é future phone. Você mandava SMS para as pessoas. E a turma aqui da Baritech, né, assim, verdade seja dita, assim, eram uma visão do founder, do Alexandre Ascioli, em ter enxergado que existiria a possibilidade de um dia, quem sabe, a gente fazer exercício usando o digital, usando o remoto. Né? E nessa época, eu fui convidado a poder participar desse projeto, era um projeto diferente, era começar uma startup, era um spin-off dentro de uma empresa de ginástica, de fitness, que tinha um posicionamento de wellness, de bem-estar. Foi um prazer e uma oportunidade muito grande, e esse prazer, essa oportunidade muito grande, na verdade, aceitado, né, onde eu tive a oportunidade de experimentar um private equity que estava dentro do negócio, mas a possibilidade de ter um grupo grande te suportando poder fazer uma startup. Verdade seja dita, fazer startup de primo rico é difícil, né? Fazer startup de primo pobre é fácil. Né? O de primo rico, a régua sobe muito. Às vezes você tem que manter alguns padrões que talvez você não mantivesse se você tivesse mais flexibilidade, mais agilidade, mas o exercício foi fabuloso. Assim, e nesse momento foi a primeira vez que eu comecei a falar um pouquinho de digital. Eu entrei no mercado digital e você começa a ter uma certa visibilidade. Guga depois pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quando você entra para o mercado digital, as pessoas começam a olhar para você e dizer assim: esse cara agora faz parte daquela turminha lá do digital. Lembra? 2013 isso. E era realmente uma experiência muito legal. A gente fez um spin-off, a gente tinha uma equipe isolada do grupo, a gente ia fazendo o trabalho ia acontecendo de uma forma bastante legal, bastante dinâmica. E o que aconteceu foi o seguinte: em determinado momento, essa turma digital toda fala, aparecem uns meninos, né, uns meninos interessantíssimos, que vieram falar comigo sobre meio de pagamentos. A gente quer ir na Baritech, quer ir falar com você. A gente ficava escondido aqui em São Paulo, no Shopping Eldorado, num buraco lá, que o Urquiza me deu, era o que tinha. Né? A gente ficava escondido ali num buraquinho lá, pô, e o pessoal disse assim: a gente quer ir conversar com vocês. Eu disse assim: pô, beleza, vamos embora. É lá mesmo. E os caras que vieram conversar com a gente eram os meninos que disseram assim: a gente vai fazer pagamento com fotografia. Eu disse assim: porra, pagamento com fotografia? O que é isso? Não, a gente bate uma picture e a gente faz um payment. PicPay. Picture Payment. Esses caras apareceram lá para conversar com a gente e foi uma grata surpresa, porque eles apareceram dizendo o seguinte: olha, a gente quer bater foto e fazer pagamento. Aí eu disse assim: caramba, tudo que eu tinha visto lá no Burger King de meio de pagamento foi a pós-graduação que o pessoal lá da 3G, sem saber, me pagou. Eu tinha visto o que tinha Google feito, o que PayPal feito, o que Square feito. Eu disse assim: o que esses caras estão fazendo? Vão entrar pelo cano. Eles estão escanear um QR Code e fazer um pagamento, que tem que ir lá na base. Não, esse troço tem que ser agnóstico, tem que funcionar isolado, como uma carteira. Pô, moral da história. Né? Eu gostei da ideia, gostei do menino que foi me visitar, e fiquei tentado. Né? Aí fui conversar com o Urquiza, um dia vocês vão conhecer ele melhor. Disse: Urquizão, tem um projeto novo aí. Disse assim: Marito, foco. Eu falei: ih, me dei mal. Esse negócio de foco não vai me levar para lugar nenhum. Né? Aí eu fui lá procurar o foco, mas teimoso que eu sou, né? Eu estava saindo no Shopping Eldorado, assim, encontra um cara pinta de milionário andando bonito assim por dentro, né? Academia de rico, né? Andando assim dentro do Shopping Eldorado. Quando eu olho assim, quem era, doutor Adelson? Marcelo Zalciberg. Porra, eu falei a ele, aposentado rico, né? Assim, conselheiro na época da Seguros Unimed, né? Porra, conselheiro independente, estava tranquilíssimo andando no shopping. Eu disse assim: Xará, quanto tempo, porra, que saudade. Acho que achei os meninos fantásticos. Ele: quem, Marrito? Esses são os garotos que estão lá em Vitória, tem um projeto maravilhoso. E você? Eu disse assim: Urquiza não deixou, eu não tenho tempo, só final de semana. Ele disse assim: então tá bom, final de semana você. Pegamos um avião, fomos a Vitória, e aí, brincadeiras à parte, a gente pivotou para onde esses meninos estavam apontando e a gente construiu uma jornada super legal com a primeira digital wallet no Brasil, na época que foi o próprio PicPay. Né? E aí surgiu, né, assim, desse dia em diante, eu tive o privilégio, o prazer e a honra de poder contar com esse personagem aqui, que tenta me segurar quando eu começo a fazer muita merda, porque merda eu faço sempre. Ele tenta me segurar e nessa hora a gente, na falta de criatividade, dois Marcelo, digital, a gente criou uma Venture Builder. Né? E essa Venture Builder está no ar até hoje, e eu queria agora, daqui para frente, como as mentiras vão aumentar o nível, eu não quero ter responsabilidade sozinha, convidar o Zalciberg para sentar aqui comigo, para a gente poder continuar contando essas mentiras todas aqui, que sozinho eu não fico, né, Xará? Pega lá o microfone agora que é contigo. Não, senta aí, fica à vontade.
Mas foi isso, assim, a M2 Digital, quando a gente conta a história hoje, né, quando a gente posiciona, parece case de Harvard, uma puta mentira, as coisas foram acontecendo casuisticamente, uma atrás da outra, e quando a gente conta as coisas, Dr. Elton foi um dos que acreditou primeiro, né, mas acabou, na verdade, assim, a coisa meio dando certo, né. E como é que foi isso, assim? É mais ou menos assim, hoje, essa aceleradora de projetos digitais que a gente acabou construindo, ela coloca a gente debaixo de 3 verticais, né. Uma delas é uma vertical de startup. Se a gente deixar, a gente fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, recebendo visitas de oportunidades de startups. É o tempo todo acontecendo essa história. Em determinado momento, a gente descobriu, e isso foi com muita ajuda de 2 pessoas que estão aqui, por isso que eles estão no livro, né, o Dr. Elton e o Dr. Gastal, de que existe um processo do qual a gente desenhou usando Design Thinking, e por isso também que o Luiz Alto está aqui, da Livework, a gente acabou desenhando uma metodologia que mostra que você consegue pegar a experiência da startup e levar para a empresa de bilhão com milhões de clientes. E vice-versa. Porque ali falta calça jeans e tênis. Aqui falta processo e metodologia. Quando você consegue quando você consegue fazer essas duas coisas caminharem juntas, você pode, quem sabe, trazer algum tipo de expertise, metodologia, processo. E no meio desse caminho, porque você não faz isso sem ferramenta, você começa a desenvolver algumas ferramentas que fazem todo sentido. Ferramentas essas, inclusive, que nós conhecemos ao longo da jornada dessas investidas. Então, na medida que as investidas foram acontecendo, a gente olhava para a empresa de bilhão com milhões e trazia expertise e juntava essas duas coisas em cima das ferramentas. Olhando um pouquinho sobre como é que essas startups funcionam, aí, Xará, eu te peço a liberdade de pegar esse microfone aí, porque tem coisa aqui que eu minto e eu não quero mentir sozinho. A gente começou a enumerar uma série de projetos, alguns que deram errado, outros que deram certo, dá muito mais projeto errado do que certo, essa é a grande verdade, mas aqui eu estou enumerando alguns dos que funcionaram. Então, eu trago a referência do BTFit sempre aqui. O BTFit foi realmente a minha porta de entrada no mercado digital. Eu agradeço muito ao Grupo Baritec, ao Orquiza, ao Bruno Franco, ao Marcelo Viana, a turma toda da Baritec, por ter dado essa oportunidade da gente ter construído a maior fitness tech do Brasil. Na virada da pandemia, essa turma aqui passou de 4 milhões de downloads, é uma recorrência super legal de uma operação que é complementar às unidades. Então, é uma operação muito legal e foi o meu cartão de visita. O meu cartão de visita para o mercado digital, inclusive, que trouxe para mim hoje a referência daquilo que é o meu xodó, que é uma das startups que a gente tem hoje dentro do portfólio, que, na minha opinião, é a que tem mais hoje oportunidade de fazer a diferença, que eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. PicPay, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante, eu vou convidar uma pessoa que está aqui com a gente hoje, que é um dos maiores futuristas, eu acho, do Brasil, tenho certeza que talvez do mundo, né? Um cara que começou na Microsoft, tem uma história, um histórico fantástico, participa de conselhos de administração na área de tecnologia, e que, na época, estava liderando a estruturação do banco original e que foi quem enxergou o PicPay como oportunidade e disse assim, vou comprar esse negócio. Eu disse, ainda bem, comprou e pagou bem. Está aqui o Guga, assim, e vou chamar ele aqui daqui a pouquinho para cima para a gente poder bater um papo, para ele contar um pouco dessa história de como é que a gente fechou as pontas na hora de vender realmente uma fintech para um banco que estava começando a se articular. E as duas, né, Guga? A gente não vendeu uma vez só, não. Já que a gente já tinha vendido a primeira e a gente não conseguiu seguir muito mais tempo lá, né, Xará? Como é que foi essa história aqui que a gente acabou fazendo lá com os argentinos? Não? Então, toma aqui que eu vou tentando. Oi. Não vou contar a história toda, não, porque senão eu vou entrar na vibe dos Marris e contar um monte de mentira. Eu não vou fazer isso, tá certo? Eu deixo essa prerrogativa para ele, mas não é isso, não. Eu acho que a gente usou da experiência de ter feito o PicPay, ainda muito quente, era um mercado ainda muito latente de discussões sobre meios de pagamento digitais. E no momento que a gente fez a rodada de venda, né, Guga, pro original, a gente se viu, né, naquela ânsia de falar, vamos continuar essa jornada de contribuir para essa discussão de meios de pagamento digitais e resolvemos investir nessa empreitada. A Onda, na realidade, é uma solução de meio de pagamento que hoje opera, foi vendida para um banco na Argentina, Banco de Formosa. Foi a primeira tentativa de fazer um meio de pagamento lastreado em moedas, em criptomoedas, né? A gente teve a audácia de aprovar relatório de criptomoeda no Banco Central da Argentina, com apoio desse banco.
e está rodando nesse banco da Argentina, né? Na verdade, ela é mais uma solução de meio de pagamento associada a produtos do banco, que de alguma maneira deu muito certo, né? Então, a gente conseguiu, de alguma maneira, traduzir essa nossa experiência de PicPay numa nova experiência de meio de pagamento, e que foi uma jornada bem interessante. Foi interessante também comentar, né, a título de experiência, que depois de ter falado com todos os fundos de investimento e todos os bancos no Brasil, quando a gente se viu diante da oportunidade de fazer uma nova solução de meio de pagamento, a decisão foi: não dá mais para falar com as pessoas no Brasil, a gente tem que falar fora do Brasil, né? E, de novo, quando a gente conta a história, parece que é bonito, mas a gente rodou por cada estrada dessa América do Sul aí, até conseguir chegar em alguém que tivesse interesse na Argentina de fazer o Banco de Formosa, lá na fronteira com o Paraguai, com o Rio cheio de piranhas, né? O passeio da cidade de Formosa é ir na beira do rio e ver as piranhas pulando dentro do rio. Então, né, só falam das pingas, os tombos que eu tomo, ninguém comenta. Então, esse é o onda. A gente tentou vender, eu lembro disso, né? A vontade era Buenos Aires, Banco de la Nación. Né? Na terceira reunião, a gente disse que tinha muita conversa e pouco dinheiro. Já o Paraguai tinha muito dinheiro e pouca conversa. Foi bom, né? Então, assim, realmente um projeto bem interessante. Não, mas mostra a escalabilidade. Assim, o PicPay tinha se provado. A história do PicPay eu deixo para o Guga, mas pô, assim, era uma digital wallet que a gente colocou de pé antes de ter regulador. Não tinha Banco Central que controlasse uma IP. Não existiam IPs. Né? E a gente realmente custodiava dinheiro dentro de uma conta corrente da empresa, dentro do Banco Itaú. E a garantia sou eu, porque não tinha processo, não tinha formato, não tinha metodologia. E a gente falava com os tributaristas diziam assim, não, tem que descontar dessa forma. A gente falava com os contadores, não, tem que declarar dessa maneira. Aí você falava com outro contador totalmente diferente, outro advogado totalmente diferente. Advogado e contador não levam você a lugar nenhum, a gente fazia do nosso jeito, né? Assim, aí, graças a Deus, deu tudo certo, a coisa acabou funcionando. Essa é a grande verdade, né? Ainda bem. Hoje, a gente tem uma operação que ela veio assim, ela é decorrência do meu aprendizado no mercado de fitness tech, né, que é a maior academia de aulas online ao vivo do mundo. Ela passa de 110 mil clientes hoje, está presente em 40 países, o CEO dela está aqui também, e daqui a pouquinho ele vai vir aqui falar com a gente, porque ele é um founder, é um cara que, inclusive, né, apanhou muito do Urquiza, porque era funcionário dele lá na Baritec, no posto 6, lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, e hoje é empresário rico, está aí, ó, bonito, charmoso, maravilhoso, né, assim, um puta do investidor num negócio que a gente adora tocar, e eu particularmente hoje, dentro da M2 Digital, estou muito próximo desse projeto, vou deixar para o próprio Ricardo lá para falar de saúde, falar disso daqui para a gente. Né? As markets, Xará, assim, é teu xodó, então eu vou deixar você falar. Até porque a nossa CEO das markets está aqui. CEO está aqui, a Mônica. As marcas é uma plataforma de compras colaborativa. Vou te dar mais uma coisinha supply aqui tech. Aqui, ó. Né? Vai dar o quê? Eu te dei isso aqui, esse finzinho aqui para você. Não, tá certo. Me dá uma cola? Me dá uma cola. Te dá uma cola. Empresa investida aí pelo Grupo Ultra, pela Microsoft, através do eVentures. Enfim, tem sido uma jornada muito interessante de desenvolver uma plataforma de tecnologia que apoia processos de gestão de compra das empresas, grandes empresas, pequenas e médias empresas, com o foco de buscar eficiência nesse processo, né? Então, não só olhar a possibilidade de redução de custo de produtos pela escala, né? Que, de novo, é um conceito interessante de compra colaborativa, né? Quer dizer, faz um marketplace e compra em nome de todos os clientes que participam desse modelo, né? Então, a gente ganha na escala, né? Eu me lembro de ter ido numa reunião com a Mônica lá no Bradesco, que é um dos clientes das markets, um cliente importante das markets, em que o vice-presidente de suprimentos e operações do Bradesco, nem sei se é essa a definição dele, Mônica, o Minas, ele disse, por mais competente que eu seja na minha compra, eu não vou comprar mais do que você junto com todos esses outros grupos, que é o Itaú, o Santander, enfim, todos os bancos, todos os grupos econômicos que fazem parte desse marketplace, né? Então, as markets hoje têm um volume total de negociações feitas que passam de 8 bilhões de reais, está em mais de 450 CNPJs, e é uma jornada muito interessante de ver, de novo, esse processo evoluindo. Não, é interessante, eu também só ratificaria um ponto aqui, que todas essas investidas, a nossa participação é realmente board, advisor, nós não temos função executiva em nenhuma delas.
a gente só tumultua, né? A Mônica pode dizer isso, aqui está o Tito também, que é CEO de uma outra investida nossa, o próprio Ricardo, o Stélio, que hoje, né, é o CEO do Ricardo dentro da operação da Academia Foguete. O nosso papel é realmente um papel de mentoring, de advisor, de board. A nossa intervenção realmente é muito ativa, mas as empresas todas elas têm independência, formato, e elas têm uma governança bastante bem amarrada. Essa daqui é uma investida. A gente estava namorando com essa turma, namorando, e casamos, o doutor Elton vai lembrar. Essa daqui, doutor Elton, o nosso Beto Levia, que é o CEO da operação, nós assinamos contrato com eles recentissimamente, mas depois de bastante tempo. É uma operação de cashback em Bitcoin, ou em qualquer tipo de criptomoeda, ou em qualquer tipo de ativo digital. Na verdade, esse cara ele é um futurista, um pensador, ele é professor da AI. Esse cara ele é formado em engenharia de sistemas e depois disso foi estudar artes, né, no NYU, e assim, bom, tirando as histórias malucas, foi o único cara que conseguiu hackear o Times Square hoje e botou lá aquele bichinho do R2D2 dentro de todo o Times Square uma única vez. Aquela confusão foi ele, a polícia atrás, saiu correndo, foi lá para a faculdade se esconder. Esse doido hoje é CEO dessa empresa, e é uma operação muito legal. Ela tem sede em Madrid, né? Ela já está presente hoje em quase 75 mil lojas no mundo inteiro. Você entra online e você recebe o convite de poder, quem sabe, receber uma criptomoeda se você quiser um cashback. É uma operação que funciona totalmente digital, lean, ágil, e no final do dia não é a criptomoeda que faz a diferença, mas é o formato que você traz na metodologia de poder trazer um cliente fiel para dentro desse modus operandi que fez a gente ficar encantado. E talvez tenha sido uma das mais recentes, eu vou dizer assim, acolhidas nossas dentro do processo. O Draper é um dos investidores, né? Assim, salva apresentações, né? Esse cara é o cara que botou a Tesla no ar, foi o cara que botou o Waze no ar. Ele tem a Draper University hoje, e o Beto foi em primeiro lugar na Draper University, né? Alberto Levi, né? De se imaginar, né? Um louco, investindo, um louco participando da faculdade, né? Esse cara, assim, vocês devem ter acompanhado no Web Summit, ele fez uma confusão gigantesca, né? Tinham quase 10 mil pessoas assistindo a palestra do Draper, esperando, quem sabe, a possibilidade de poder receber um olhar dele ou, eventualmente, um cash, porque todas as investidas dele, a assertividade desse cara é 85%, 90% dos projetos que ele faz. Inclusive, seu ex-sócio, Gura, estava lá junto do projeto, porque tem investidas em conjunto. Para a gente ter a Polycashback é muito legal, e mais recentemente agora, a gente olhando, né, que não é olhando o veganismo, né, mas assim, os dias contados, né, das proteínas e da comida, acho que food é um negócio que está bastante pronto para a gente poder começar a olhar como oportunidade. As foodtechs elas vão começar a aparecer com muito mais veemência, com muito mais força, e a M2 Digital acabou de fazer uma parceria junto com o ecossistema lá em Campinas. Xará, quer falar um pouquinho também? Que eu acho que é super legal. É uma iniciativa, né, de um Foodtech Hub em Campinas que está sendo desenvolvido agora nos últimos anos para promover inovação nesse setor de alimentação e bem-estar, né? Existe aí uma discussão importante que afeta nosso segmento na saúde, né, Elton? Saúde, seguros, enfim, que é toda essa questão de nutrição, toda essa questão de, né, a gente é o que a gente come, né? Mas, além disso, no curto prazo, tem toda uma discussão de base proteica, de fonte proteica, de como é que os substitutos de refeição podem e devem acontecer nos próximos anos, e a gente entende que não só é uma discussão relevante, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, mas também é uma oportunidade de negócio. Então, a gente está organizando, junto com essa turma do Foodtech Hub, uma esteira de oportunidades de desenvolvimento de startups voltadas a esse segmento de bem-estar e nutrição, né? Então, a gente está envolvido com discussões de proteína à base de grilo, probióticos, bactérias com fungo, como substitutos proteicos, como base a uma melhor nutrição e acesso a uma melhor nutrição também, porque tem muita proteína elaborada, proteína isolada, proteína pura, que são muito caras, né? Então, elas promovem uma boa nutrição, mas elas têm dificuldade de acesso, né? As pessoas têm dificuldade de acesso. Então, a gente identificou nisso uma oportunidade para estar envolvido também. Não, show. Obrigado, Xará. Vamos em frente, rapidinho, né? A Brook também é uma outra iniciativa nossa. Essa é uma marca de fitness que a gente começou, na verdade, a gente pivotou de uma marca que já existia no Brasil hoje para essa marca que ela franquia boxes de CrossFit,
né? A gente começou com uma outra marca que chegou a ter 20 boxes de CrossFit, veio a pandemia, a gente segurou a onda, né? O senhor está aqui, o Tito, com a gente. Hoje a gente está com essa operação funcionando já em 10 unidades aqui, estamos abrindo 2 agora no Reino Unido e uma em Portugal, é isso? Então, assim, a operação está pronta, está montada, a gente franquia um modelo para quem gosta de fazer fitness presencial também, que funciona muito na Baritec e funciona muito também na Brook. É isso, Tito? Maravilha, assim, é uma operação bem legal. E, de novo, uma das características que a gente aprendeu, né, Xará, que às vezes o projeto é maravilhoso, não necessariamente com um time campeão, provavelmente a M2 Digital não vai estar junto. Um projeto, mais ou menos, com um time campeão, a gente vai comprar, porque a única certeza que a gente tem é que o projeto vai se pivotar, ele vai mudar, ele vai ter algum tipo de direcionamento diferente. E essa turma se reinventou algumas vezes e esse projeto agora está começando a ficar desenhado muito legal, muito, muito rapidamente. Então é isso, rapidinho, eu vou passar pelo resto muito rápido, né? Ou eu estou sentado numa startup, e eu acho que essa daqui é a parte divertida, tem umas outras aí também que a gente ainda tem no pipeline, mas se ficasse falando aqui é muito adiante. Ou a gente está na startup ou a gente está na empresa de bilhão com milhões. E na empresa de bilhão com milhões, né, quando a gente começa a olhar onde a gente hoje está presente, como advisor, como board, né, eu acho que Xará, Integral Médica é um projeto que você hoje lidera. Quer falar um pouquinho dela aí, rapidinho? A Médica é uma empresa de complementos e suplementos nutricionais, sou conselheiro dessa empresa já há alguns anos, e a gente tem conseguido, através da Integral e da participação da Integral também, promover muito dessas discussões de inovação voltada à nutrição, né? Ela tem como médico fundador, líder, um médico, né? Cirurgião de origem, mas que enveredou por esse segmento de nutrição e que tem sido um parceiro interessante. Essa é uma empresa que hoje está faturando R$1 bi, é líder do segmento de suplementação no Brasil. E é isso, e tecnologia. Então, na empresa de bilhão com milhões, a gente como advisor, ou sempre fazendo um projeto de transformação digital, a mesma coisa aconteceu na Herbalife, no qual o Marcelo foi CEO durante um tempo, e a gente trouxe a operação também de transformação digital da Herbalife durante muito tempo, até que eu faço questão de dar uma interrompida aqui agora. Assim, em 2016, Zalciberg, conselheiro independente da Seguros, não mais agora só aposentado, porque já estava cuidando do PicPay também, aliás, já tinha vendido o PicPay, ele disse assim: Ismael, eu vou convidar você para contar uma história lá, uma história de fato lá, o que um engenheiro de produção que foi fazer verdadeira. Numa fintech, poderia. Eu, de fato, né, se foi 2016, fui convidado para fazer essa apresentação num evento aqui na Seguros Unimed, nesse outro prédio lá em cima, tinha uma turma sentada, Dr. Elton, os diretores da Seguros naquela época. E quando eu fui apresentado, eu apresentei, contei a história, né, e quando acabou a história, eu me lembro que o Dr. Elton me pegou pela mão e disse assim: Marito, eu queria muito que você conversasse com um cara aqui, esse jeito dele de sempre, né, de fazer as coisas acontecerem. Me apresentou aquele senhor ali do lado esquerdo, Dr. Gastal, que estava acabando de chegar dentro da seguradora para montar a área de inovação. E nessa época, o Dr. Gastal, tendo visto, né, o formato que a gente usava, né, dentro de uma startup, ele perguntou assim: dá para fazer isso na seguradora? Eu disse assim: jamais. Esquece, não tem. Ainda por cento é segurador de cooperativa. Esse troço aqui é muito fechado, muito introspecto, político demais, não funciona. Mas o doutor Gastal, o que precisa? Eu disse assim: ia precisar separar, ia precisar ter uma estrutura longe, ia precisar botar fora daqui de dentro. E se a gente conseguir autorizar tudo isso? Pois é. Assim, o Dr. Elton deu um jeito de autorizar essa história toda, né? E na época, isso daí lá em 2016, a gente lembra que a gente não sonhava em pandemia, né? A gente teve a oportunidade de criar dentro do sistema Unimed a primeira célula de inovação digital. Na época, Sérgio era presidente do Conselho da Seguros, ele lembra bastante bem disso. Nesse momento, quando a gente realmente fez um spin-off de uma empresa de bilhão com milhões de clientes, e a gente começou a trabalhar como se uma startup fosse. Então, olha que interessante. A empresa startup ela não tem legado nenhum. Tudo que você faz, deu certo, não deu certo, faz de novo. Mas, para lá, uma empresa que tem cliente, que tem acionista, né, os stakeholders envolvidos, que tem funcionário, você não pode sair fazendo as coisas à torta e à direita, né? Então, uma tentativa nossa, na época eu lembro que quem tinha a caneta do financeiro dentro dessa estrutura, está sentado ali atrás, né, doutor Adelson? A gente pedia toda vez, né, assim, a bênção para poder fazer os projetos acontecerem e com o mandato dele de poder dizer faz, porque a gente pré-aprovava tudo e a velocidade era diferente, o formato era diferente, os sprints funcionavam, as squads funcionavam, o modelo Agile começava a ser provado funcionar dentro de uma estrutura ainda num primeiro momento espinofado. Isso funciona hoje dentro da Seguros. Né? Isso funciona dentro do sistema Unimed hoje, mas foi aí que essa história começou. E o Storm não chamava Storm, na verdade, ele era
era um Go Digital, não é isso? Era uma turminha separada com a vocação e a vontade de poder tentar fazer isso dentro de uma corporação. Né? Eu coloco a marca da Seguros ali, nem essa marca, eu ia botar a antiga, que não me deixaram. Mas, assim, essa combinação de uma empresa de bilhão com milhões, junto de uma célula espinofada que funciona como uma startup, para a gente realmente foi algo que nunca tinha acontecido. Nesse momento, eu tive o mandato de poder trazer estrutura de design e estrutura de tecnologia para poder me ajudar a fazer esse projeto. A estrutura de design veio de uma empresa Design Thinking, que eu também vou estar falando dela daqui a pouquinho, o CEO dela está aqui também, o Luiz Alt, da Livework. E a estrutura, na época de tecnologia, a gente foi buscar numa empresa parceira que trabalhava já dentro do sistema Unimed, o CIO. A gente foi buscar o Ricardo Rodrigues da ITIX, a gente tirou ele da estrutura, colocou ele dentro da célula e ele passou a ser dedicado nosso para poder fazer esse trabalho funcionar aqui dentro. Eu lembro bem disso, a gente botou essa operação funcionando e o resultado foi esse. Um dia o doutor Elton me perguntou, aliás, o doutor Adelson estava junto também, mas então onde é que a gente vai? Eu disse, não sei, a gente vai começar. Mas como assim? A gente não sabe onde a gente vai acabar? Não sabe. A gente sabe que a gente vai começar, mas a gente não tem a menor ideia de onde a gente vai acabar. Quando a gente começou a escrever a Célula de Inovação Digital da Seguros Unimed, a gente nunca imaginou que a gente, com a tecnologia da Unio, do qual o nosso CEO está aqui hoje também, o Armando, ia ser a SDK que a gente ia usar para construir toda uma estrutura que ia criar o super app do sistema Unimed. Nunca tinha imaginado que isso ia poder acabar desse jeito. Mas, com o grau de liberdade que a gente tinha, trabalhando à vontade, trabalhando realmente em prol do objetivo principal, a gente acabou conseguindo fazer a completude hoje. Então, quando eu olho hoje esse slide, que eu vejo uma tecnologia de uma empresa hoje de investidas, de singulares investidas. Quando eu olho hoje, ela sendo a solução do sistema Unimed, trazendo algo de absolutamente vanguardista, mostra que realmente inovação funciona quando tratada de uma forma adequada. E qual foi? Tratar inovação como se uma startup fosse dentro de uma empresa de bilhão de faturamento com milhões de clientes. Tinha alguma coisa a acrescentar aqui? Eu acho que porque você foi responsável de me apresentar para o doutor Elton. Ele responsável de ter deixado com o Gastão. Né? Irresponsável. Eu acho que a jornada aqui, essa jornada, acho que a maior parte das pessoas que está aqui conhece, eu acho que, de fato, é um resultado muito, muito impressionante. Eu mencionaria apenas que, vamos no rastro, né, doutor Adelson, das discussões de inovação, né, não posso deixar de mencionar que a gente tem o Unimed Pay que está no ar, a gente tem a corretora digital que está no ar. Né, o Gustavo está aí, inclusive. Que o Gustavo está aí, Flores, né, pessoas que diretamente e todas as demais que indiretamente contribuíram para que alguns desses projetos de inovação digitais efetivamente tomassem corpo dentro do sistema Unimed. Né? Isso surgiu de dentro da célula. Né? O Unimed Pay surgiu de dentro da célula, a corretora digital surgiu de dentro da célula. Claro que depois foram tomando corpo e foram criando as suas estruturas vida própria, independentes, isoladas e assim por diante. Então, é o tipo de contribuição que um movimento como esse pode gerar ao longo do tempo. Né? Não, legal, ótimo. Acelerando aqui um pouquinho, né, por detrás de tudo isso, né, tinha uma companhia que ela tinha 5 grandes Unimedes, né, presentes nessa história. A gente não pode esquecer nunca disso. Né? Era uma companhia do qual, na época, existia a Unimed Vitória e a Unimed BH com a vontade de criar uma estrutura tecnológica, né, da qual eu fui convidado, na época, pelo Alexandre Flores, né, e, na época, de Vitória, pelo Rodrigo Guerra, a fazer parte dessa empresa como conselheiro independente. Eu aceitei o convite, e com muita honra eu aceitei esse convite, com a seguinte condição, com uma condição de que a gente tivesse dentro daquela companhia técnicos, que a gente tivesse executivos, que a gente conseguisse trazer uma empresa de tecnologia que pudesse andar de calça jeans e tênis. Era essa a formalística que a gente usava. Essa Unio nasceu com o SDK, hoje ela tem um dos maiores executivos do mercado. Já a gente vai estar falando um pouquinho com ele, aqui hoje liderando essa companhia. É uma companhia que tem 5 Unimedes, talvez o Pareto do sistema Unimed, sob o ponto de vista de quantidade de clientes, passe por ali, a gente deve somar ali uns 6, 7 milhões de clientes, quando você olha. Né? A tecnologia do Super App feita pela SDK está espalhada perto desses 19 milhões de clientes que estão espalhados por aí hoje. Né? E essa empresa ela é uma startup dentro do sistema que hoje está tendo um movimento muito maior do que esse para poder convergir tudo num pilar de tecnologia único. Mas assim, eu acho que eu
sou um dos mais antigos hoje na Unio, né? Talvez que deu o Armando, talvez até mais antigo que você, né, presidente? Mas assim, com um prazer enorme de ver essa companhia caminhar com a velocidade que ela vai. Tive a oportunidade, na época, de também passar falando um pouco de inovação dentro da antiga Central Nacional Unimed, da Unimed Nacional, e, presidente Sérgio, assim, o prazer enorme, né, de realmente um dia, né, isso também foi uma missão que eu aprendi com... É verdade, assim, que eu aprendi com o doutor Gastal e disse assim, Marrito, se você quiser aprender alguma coisa de sistema Unimed, sai de São Paulo e vai para Singular. Aí o Elton disse, tem um cara ali que talvez te ature, né? Aí está ali ele ali, o Sérgio, porra, resolveu me aturar e realmente foi aonde você aprende foi aonde você aprende como é que o sistema Unimed funciona, como é que uma cooperativa funciona, os detalhes é de baixo para cima, não de cima para baixo. E assim, a experiência que eu tive nesses 3 anos e meio de estar lá junto com a turma da diretoria executiva, né, dentro do sistema dentro de Goiânia, para mim tem sido um aprendizado muito grande. E, de novo, né, só lembrando, né, assim, a empresa de bilhão com milhões, a gente empresta um pouco do nosso know-how, a gente traz a experiência da startup para juntar em cima de quê? De algumas ferramentas. Né? Essas ferramentas são muito fáceis. Eu não faço nada sem comunicação e a gente tem uma empresa que a gente conheceu no sistema Unimed, que é a Palco, que ajuda a gente a beça. A mesma coisa com Design Thinking e Luiz Alt. Assim, a gente se conheceu dentro desse modelo e depois disso, quantos projetos a gente já fez junto. Né? Ricardo Rodrigues, desculpa, a Deloitte também, Sérgio, quando estava trabalhando contigo lá em Goiânia, trouxe a Vertical de Saúde, que já ajudou a gente em vários modelos, de vários formatos diferentes, que também acaba ajudando a gente demais. Ricardo Rodrigues foi nosso CIO dentro da IT, que foi uma pessoa que trouxe uma contribuição gigantesca para o processo durante um determinado momento. Pessoas, né? Assim, Binato está aqui hoje, talvez tenha sido o player mais novo desse processo, que traz para a gente uma contribuição de visão de gente, pessoas muito grande no modelo. Né? A gente tem uma turma de legal, a nossa advogada Fernanda lá atrás, hoje também, que participa junto com o Cauê de toda uma metodologia, um processo para toda vez que a gente vai para uma venda, a gente vai para um processo de transação, a gente tem que ter essas ferramentas. E a última ferramenta, por si só, é a Corporate Finance, que a gente teve a oportunidade de conhecer em determinado momento que a gente estava fazendo o valuation da Unio, um pessoal da UI que trouxe o modelo, e daí para frente a gente passou a adotar essas ferramentas. Então, você está sentado numa empresa de bilhão com milhões como advisor, você está investido numa startup com ferramentas que te ajudam a funcionar, essa é M2 Digital. A historinha bonita de se contar, hoje, porque foi uma confusão danada, as coisas não aconteciam linearmente, uma vinha de um lado, outra vinha do outro, a coisa ia funcionando totalmente desconexa, e hoje, quando a gente conta, ela parece até bonita. E eu costumo dizer o seguinte, né, isso eu digo para as minhas filhas, digo para os meus amigos, digo para as nossas diretorias, né, presidente, que eu acho que ninguém é insubstituível, mas a gente tem, enquanto empresa, enquanto pessoas, que nos tornarmos cada vez mais difíceis de ser substituídos. E na hora, com esse ensaio todo, é que veio a vontade de realmente fazer o haja antes que seja tarde. Porque, tendo tido essa experiência nesses últimos 10 anos, com essa vivência, a gente colocou de pé esse livro. Né? E esse livro que traz essa história de que você necessariamente tem que saber fazer as perguntas e não necessariamente ter as respostas, né? O chat GPT que nos diga, né? E adaptabilidade é a regra do jogo, você escrever em pedra de uma idiotice enorme, assim, tem a flexibilidade de errar, erre rápido e pivote na hora certa e acha os caminhos que você tem que ter, que fez com que a gente pudesse partir para essa literatura. Né? O livro está na Amazon hoje, e está na editora, e muito rapidamente, como é que ele funciona? Né? Assim, eu comecei falando um pouquinho sobre os caminhos que nos trouxeram até aqui hoje, que são diferentes daqueles que vão levar a gente daqui para frente sempre. Nessa sociedade que é dinâmica, instável, evolutiva, a gente vai ter que estar o tempo inteiro correndo risco, ou a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Quem esperar para ver o que vai acontecer vai ficar a ver navios. A gente fala disso, a gente fala de a importância de você ser mais generalista do que você ser uma pessoa especialista, e aí começa a entrar nos verdadeiros autores desse livro. Né? Que quando eu falo de tecnologia, eu não teria terminado esse livro se eu não tivesse tido a participação do Armando, se eu não tivesse tido a participação do Ricardo. Eu não teria escrito sobre as ferramentas, Design Thinking, se eu não tivesse tido a participação do Luiz Alt dentro desse livro. Tampouco eu teria falado de pessoas na época se eu não tivesse tido a Ravik, né, junto com toda a consultoria de um headhunting internacional que pudesse trazer para mim essa expertise. Né? Eu vou mais além. Né? No caso das fintechs, Xará, e esse daí ficou muito com a gente, né? A gente trouxe o conteúdo para dentro de casa com toda a experiência do Guga de ter colocado para a gente todo um pilar de entendimento e uma aposta no dia que a gente apresentou esse projeto para ele. Nas fitness techs, Urquizão, obrigado, BTFit estava aí,
Lapa, obrigado. Assim, a operação que a gente fez funciona até hoje e a gente ilustra isso daí com muito carinho também no capítulo 7. O capítulo 8, ele fala de inovação, e aí realmente inovação, o meu quartel-general de inovação não poderia ter sido algum lugar diferente do que uma InsurTech. Né? E essa InsurTech, ela foi aqui dentro, e eu, doutor Gastal, tomei a liberdade, é a única ilustração que esse livro tem, né? Ela não é minha, ela é sua, né, e de um designer da Livework, né, assim, por que um rinoceronte azul, né, consegue parir um unicórnio verde? Na verdade, o rinoceronte azul que pare o unicórnio verde é quase um parto de ostra. Né? Você imaginar que o sistema Unimed verde inteiro, com o rinoceronte azul que é a Seguros Unimed, conseguir fazer uma revolução dessa, pelo menos como start, é a prova de que você espinofando, você faz a diferença. Né? Então, esse capítulo, ele, na verdade, é um dos que eu mais gosto do livro. Né? O capítulo 9, né, que ele fala bastante sobre saúde também. Eu não poderia deixar de usar a experiência do Clemente Nóbrega, é uma pessoa que eu admiro. O Clemente é um físico, ele liderou a Mil, ele tem uma visão muito diferenciada de saúde. Mas os alicerces que me ajudaram a construir esse capítulo, na verdade, foi a ferramenta que eu aprendi na Unimed Goiânia, junto com a Deloitte, quando a gente viveu e vivenciou essa singular. Então, realmente, a experiência dessa maior operação de saúde do planeta dentro do sistema Unimed, com essas 19 milhões de beneficiários, é que trouxeram essa visão. Não poderia também deixar de falar da participação segregada das mulheres dentro do mercado. Isso era uma visão que a gente tinha muito forte, né, Xará? Principalmente com alguns fundos que a gente se relaciona. Né? E aí eu convidei 3 mulheres importantes para participarem desse capítulo. Né? Uma delas é a Kiki, né? A Kiki é a presidente do Grupo Impress, né? Assim, o Grupo Impress salva apresentações. A segunda delas é a Mônica, e a terceira é minha chefe. Né? Eu não podia deixar de colocar minha chefe no livro, senão ela me demitia, que é a Roberta Smarrito. Então, assim, eu tive que botar ela no livro, porque eu quero que me diga um homem que não tem uma chefe que realmente bote ordem em casa, não é isso? Então, assim, a história, se vocês estiverem curiosos do que eu falei da Roberta, depois é só ler o livro lá que vocês vão se divertir, tá certo? A força do terceiro setor, ao longo dessa minha jornada, eu já tinha escrito um livro, né, Rogério? Estava indo para o segundo, que bom, sua ajuda também, já tinha plantado árvore, tinha tido filho, mas nunca tinha trabalhado para o terceiro setor. Em determinado momento, aquele headhunting lá, a Ravi, que me indicou para trabalhar para uma empresa chamada Plano International, né? Eu faço muito pouca publicidade dessa história, mas é uma das maiores ONGs do mundo. Caras olham para trabalhos muito relacionados ao cuidado com as meninas, com apoio, né, com a parte toda de trato com as minorias. Assim, o pessoal da planta aqui, assim, é um prazer enorme hoje poder fazer parte desse projeto. Né? A Cíntia, que é CEO dessa operação, largou uma vice-presidência na Mafre para poder dedicar a vida dela a essa ONG. Né? E eu empresto bastante, deveria fazer mais, né? Mas eu empresto uma boa parte do meu tempo a gente poder fazer esses trabalhos aqui acontecerem de uma forma bastante genuína. O capítulo 12 fala de alguns hábitos que a gente tem, né? E eu, antes de chamar o pessoal aqui para me ajudar só a se despedir, eu tomei o cuidado de listar 10 pequenos hábitos, né? Assim, que a gente, né, Xará, colecionou ao longo do tempo, e isso daqui é um consenso nosso, de coisas que a gente não abre mão quando a gente vai avaliar um CEO de uma startup ou quando a gente vai escolher um parceiro para poder trabalhar, que são características que a gente vem dividindo bastante, né, com as pessoas. Eu vou listá-las rapidamente. A primeira delas é que a nossa crença é essa: a gente acha, né, assim, que, de alguma maneira, as profissões que a gente está sentado hoje, elas não vão ser as mesmas daqui para frente. Pode ter certeza que essa tua atividade hoje é uma atividade que vai mudar. Então, quando a gente vai conversar com alguém que acha que a atividade está escrita em pedra, meu amigo, pode esquecer, tá certo? Assim, as coisas vão mudar. A primeira observação que a gente faz. A segunda delas é a seguinte, né? Assim, conscientize-se. Você vai eternamente ter que aprender a desaprender para reaprender. Essa máxima de que a gente não trabalha com pangaré é uma máxima que eu assumi na minha vida, Flores, de só trabalhar com gente mais inteligente do que eu. Obrigado. Porque é uma característica importante. O que adianta você ter que dizer o que tem que ser feito? Muito melhor as pessoas fazerem para você por serem muito melhores do que você. A terceira máxima é essa, sim. É verdade. Não é isso, doutor Gastal? É a maldição da vida eterna. Né? Você vai viver mais do que você imagina que você viveria. Então, meu amigo, se prepara para trabalhar mais, se prepara para fazer mais poupança, se prepara para ter mais dinheiro. Vai ter que se reorganizar.
né? Os jovens velhos estão aí presentes, né? O Lapa que o diga, segura fazendo um burpee, é ou não é? Verdade seja dita, é uma máxima. A gente vai ter que se organizar financeiramente, a gente vai ter que se organizar mentalmente, a gente vai ter que ter uma estrutura de modus operandi diferente, considerando esse terceiro axioma, né? Seja mais generalista possível, os especialistas vão ser engolidos pela inteligência artificial. Tem alguma dúvida? Nenhuma, né? Assim, a gente sabe que a inteligência artificial vai resolver problemas muito melhores do que nós, seja para o engenheiro, seja para o médico, seja para um advogado. Por outro lado, a gente tem certeza que a consciência artificial ainda está mais distante. E o quanto mais generalista você for, mais espaço você vai ter para poder fazer isso. O quinto seria acerte mais do que erre. E se errar, meu amigo, erre rápido e conserte mais rápido ainda. A gente adora pessoas que fazem. Ninguém pode pecar por omissão que esteja trabalhando dentro de uma estrutura nossa, de uma equipe nossa. Faça, faça, faça e faça. É uma mensagem que a gente gosta de passar. O sexto, trabalhe sempre com subordinados mais inteligentes e melhores do que você. Meu amigo, é isso, tão simples quanto. Doutor Weimar, quantas vezes a gente já falou isso daí lá em Goiânia, não é? O sétimo, faça rápido, né? Saiba a hora de parar, a hora certa de parar, e lembre-se que a pressa passa e a merda fica. Isso daí eu tenho camisetas presentes em conselho o tempo inteiro e eu digo de verdade que a pressa passa e a merda fica. Tua cara, né, Marcelo Alves? Fala sério, porra. É inacreditável como a gente não perde os hábitos, né? Por isso que fui seu estagiário. Tenha filhos, né? Eu acho que também é uma mensagem importante. A gente adora contratar gente com filho, é o caso do Lapa, né? Deve ter uns 10, né? Mas um, pelo menos, é o que ele assume, né? Então, assim, já é importante. E a responsabilidade parental, ela traz uma motivação desgraçada. O cara, quando é pai, ele faz acontecer. Assim, é faca na caveira, tem que pagar a conta, né? Assim, a conta está ali presente e não dá para abrir mão, não. O nono é muito interessante, assim, seja eternamente grato aos seus pais, não é só ser pai. Porque, meu amigo, não acha que você é filho de chocadeira, não. Você é fruto daquilo ali que está em torno de você. Então, assim, se não fosse ele, você não estaria em lugar nenhum. Então, família, responsabilidade, pai, cuidado e carinho são coisas que a gente aprende a olhar também para esses caras que são nossas investidas. E a décima meu amigo, aprende a fazer caridade. Se nunca fez, experimenta, é bom pra caramba. Sabe? Vai lá na Plan, né, e apadrinha uma criança, por exemplo. Experimenta fazer isso. Já fez? Sabe quanto custa? Menos do que um cafezinho por dia. Porra, quase o preço do foguete, né, Lapa? Assim, é impressionante como a gente não tem a cultura de doar, a cultura de fazer a doação no nosso país. E é uma coisa, nossa, na verdade, eu acho que é interplanetário isso, né? Mas é uma tese que a gente também tem trazido muito para próximo dentro dos nossos projetos. E eu tenho sempre um bônus aqui, né? Que é o 11º mandamento, e eu aprendi isso daqui na minha vida, que diz o seguinte: cara, reza um pouco, dorme bem, se alimenta com qualidade, faz exercício todo dia, que você vai longe, mas vai longe de verdade, entendeu? Isso daqui muda realmente, de fato, a vida. E eu queria agora agradecer esse nosso bate-papo aqui e convidar aqui ao palco o Dr. Elton Freitas, presidente da Seguros Unimed, Dr. Sérgio Baioc, presidente da Unimed Goiânia, e também Lapa, presidente não, fundador da Academia Foguete, para falar um pouquinho sobre saúde aqui comigo e com o Marcelo Zalciberg. Pô, claro, pô, você senta aqui, eu fico em pé. Descobriu o assunto. Descobriu, né? Senta aí, Chaga. Você. Obrigado. É o seguinte, a gente tem falado muito de saúde, né? E a gente tem feito uma combinação bem interessante, né? A gente aprendeu que existe um software chamado Performance Health Management, né? Esse software ele mostra para a gente como é que as pessoas elas vão tendo algum tipo de comportamento saudável em relação a uma operação de saúde, né? E a gente também aprendeu que começa no exercício, né? E depois, se você se exercita legal, provavelmente você vai comer melhor do que você comeria se você não tivesse exercitado, dá uma sensação, não é de culpa, mas de vontade de comer melhor. E se você fez exercício, comeu bem, provavelmente você vai chegar no final do dia dormindo bem, vai ser aquele dia que a sua esposa vai dizer assim, não roncou. Pô, o cara chegou, realmente entrou lá no sono profundo adequadamente e a cabeça fica boa, né? Então você realmente faz um círculo virtuoso, né? Você treina, você se alimenta adequadamente, você descansa, você fica bem da cabeça. Se você tem algum tipo de vício, sei lá, se você fuma, vai fumar menos, se você bebe, vai beber menos. E a gente tem percebido que essa aproximação entre o fitness e a gente tem percebido que essa aproximação entre a saúde faz toda a diferença.
presidente de uma singular, presidente de uma operação de saúde, founder de uma operação de fitness. Dr. Elton, isso faz sentido? Assim, essa combinação, ela fica de pé realmente? Mas, Maído, fica. Não, em primeiro lugar, aqui, acho que em nome da Seguros Unimed, eu preciso desejar aqui boas-vindas a todos que estão aqui presentes, dizer que é uma honra para a Seguros Unimed tê-los aqui todos, em especial o Marcelo Smarrito, que está aqui hoje apresentando um filho, né? Isso é muito relevante. Eu vou tentar. Tinha um professor de medicina lá em Belo Horizonte, professor Elias Murat. Ele é engraçado, ele não ficou conhecido por isso, mas ele foi o cara que emplacou no Brasil, ele foi deputado depois, federal, ele emplacou a lei que proíbe o fumo em locais fechados. É dele, Elias Murat. E ele falava que, em discurso, a gente tinha que fazer como o vestido da mulher. São outros tempos, viu, gente? Tem que ser longo o suficiente para cobrir o essencial, mas tem que ser curto o suficiente para despertar a atenção, né? Então, é uma questão. Quando eu vejo essas proposições, eu lembro muito do nosso processo aqui. Eu quero voltar um pouquinho, até para emendar com o nosso tema aqui que você está propondo, que é o tema do Haja Antes que Seja Tarde. Aqui na Seguros Unimed, nós começamos, eu comecei aqui em 2015, e nós somos uma seguradora de um sistema cooperativo médico, que temos, então, função de finanças, função de saúde e função de seguros. E começamos a ver essa questão da InsurTech, da FinTech, da HealthTech, e, de repente, assim, não precisava ser nenhum gênio para saber que essas coisas nunca são da primeira vez, mas que elas vão ganhando musculatura e passam a ter alguma relevância, e de repente você pode ficar fora de um mercado desse. Marcelo Osbeck, nosso conselheiro aqui, um dia trocando ideias com ele, eu falei: Marcelo, nós precisamos fazer alguma coisa nessa área, porque está muito forte essa tendência. Essas tendências, elas oscilam, mas se a gente pegar a curva, a gente vê que existe uma ascendente. E aí que aparece essa figura aí chamada Marcelo Smarrito, e a gente, daí para frente, a história é bastante coerente com o que o Marcelo colocou. E eu acho que hoje, Marcelo, aqui na Seguros, o que a gente tem de legado é a inovação na prática, né? Eu acho que especialmente da cultura de inovação que nós temos hoje internalizada na Seguros, tem a ver com o processo do Go Digital e posteriormente no Inova. Eu acho que isso é muito importante. Portanto, falar de saúde, falar de gestão de saúde, né? Eu me lembro, anteriormente à Seguros Unimed, eu fui presidente da Unimed de Belo Horizonte, e a gente já tinha uma prática lá, especialmente em relação à gestão do sinistro, a gestão da saúde das pessoas. Ainda era uma coisa mais inicial, mas a gente já fazia isso lá. E eu participei de algumas reuniões, especialmente na Agência Nacional de Saúde, que era com grandes seguradoras, Bradesco, Sul América e tal, e era muito engraçado. Eu falava assim de gestão de sinistro, as pessoas perguntavam assim: mas como? Porque a gestão que é você pegar esses elementos todos. Nós somos operadores de saúde, então a pessoa confia, te paga uma contraprestação, um dinheiro mensal, para que você, então, entregue alguma coisa de valor. E essa coisa, para mim, é a gestão da saúde. Não pode ser a gestão da doença, né? Eu acho que isso é um divisor importantíssimo. Acho que o nosso mercado ainda não conseguiu falar: opa, eu sou gestor de saúde, eu não sou provedor de cuidados para pessoas doentes. Eu acho que o plano de saúde, na maioria das vezes, faz o inverso que seria. Então, quando eu vejo você colocar isso como um ponto, eu vejo que esse ponto é o ponto que progressivamente mais as operadoras, seguradoras que recebem para cuidar da saúde das pessoas, terão que fazer. E claro que a alimentação é um ponto fundamental, né? Não só alimentação, bem-estar, né? Num conceito um pouco mais ampliado. É assim que eu penso.
Maravilha, doutor Elton. Assim, eu acho que é a mudança do paradigma do plano de saúde realmente ser de saúde, não ser um plano de doença, né? Eu não comprar a proteção à doença, mas me prevenir numa estratégia que longevidade é onde eu vou ser beneficiado pelo saudável. Foi muito isso, né, doutor Gastal, que balizou a espinha dorsal do SuperApp, né? Presidente Sérgio, seus comentários. Boa noite. Boa noite a todos. Está começando a fazer algum sentido. Muito obrigado. Antes de ir embora, vou falar algumas coisas. Fazer sentido tudo isso, esses últimos 10 anos, viu, pessoal? Prazer estar aqui. Prazer ainda, um orgulho muito maior ter sido, né, citado. Na verdade, eu sou só quem... Adoro isso, né? Quem spin-offou essa ligação do Smarrito e com tudo que ele representa com a Unimed Goiânia. Eu tenho aqui 3 pessoas que são César, Weimar e Maria Luísa, que entraram, foram realmente os que eles precisaram realmente aprender a desaprender tudo aquilo que eles tiveram, tudo aquilo que eles traziam de bagagem, para reaprender a continuar a ser médicos, mas ser gestores, ser conselheiros, está nesse mundo. E antes de eu falar dessa questão de saúde, vai ser bastante rápido, porque o Elton, né, já dourou isso aí, deixou pronto, vou colocar no micro-ondas. É muito estranho que... Não é estranho, o dia que começa a fazer sentido, Alto, porque vendo todos o que eu conheci ao longo dessa jornada, o Smarrito está lá conosco há 3 anos, mas eu o conheci a primeira vez que ele veio aqui, como ele disse, eu estava na presidência do conselho, onde eu já conhecia o Salzberg, né, que era... O Salzberg abria, ele era conselheiro independente, ele abria a boca, eu ficava, né? Estava reaprendendo e aprendendo muita coisa em relação ao mercado financeiro, a tudo. Ele falava, eu tomava nota e ia lá olhar tudo isso, né? Hoje eu já sei o que é um spin-off, né? Mais ou menos a mesma coisa. Ele falava uma série de coisas, marcação a mercado. Era o começo, né, da minha vida aqui dentro como conselheiro, onde eu aprendi demais. Agradeço todo o apoio que eu tive do Elton, do Adelson, que foram, e vários outros, mas foram pessoas-chave. Mas falando de Salzberg, de conselho, de seguros e de você, eu acho que esse círculo virtuoso da saúde que vocês mostraram aí, que vocês sempre, né, nós estamos falando de vocês sempre visam a saúde do que quer que seja, da empresa, das pessoas, de uma iniciativa, de qualquer coisa, de uma amizade. Quando você falou em questão de foco, o Salzberg riu. E eu lembrei do Mário Fonseca, que tem um livro que fala de superfoco, que é um livro que vale a pena demais. Ele sistematiza muito o raciocínio. Então, na verdade, eu acho que... e ele fala muito em entropia, que é uma lei da física que diz que todas as moléculas estão em constante mudança, e é uma mudança que é irreversível. Sempre. Essa é da natureza, a lei, a segunda lei da física. E então, tem 1000 exemplos, mas o gelo derretendo, que no estado natural ele não vai voltar a ser gelo, vai virar água e dali vai evaporar, mas vai continuar mudando. Então, eu acho que essa questão de ter um superfoco, falando em entropia, me lembra a ida do Smarrito a convite, e agora estou sabendo que foi o Elton que soprou no meu ouvido. Provavelmente, agora que eu estava cochilando na reunião, ele deve ter falado Smarrito. E aí eu acabei convidando o Smarrito, convenci, né, os meninos que tinha um cara fantástico e tudo. E ele foi a nossa entropia, né? Então, ele fez porque nós conseguimos entrar depois de
depois de 24 anos de uma mesma uma entropia muito pequena, nós entramos, então 24 anos depois entrou eu, que estava lá, e mais 10 pessoas que não estavam. Imaginem. Eu não sei se eu fui levá-lo para me ajudar a bagunçar mais ou para arrumar. E aí, essa entropia que ele criou, ele não nos deixava quietos nem um minuto, com essa turma toda, a maioria dos que estão aqui conhecem Goiânia. E daí eu acho, Ismarreto, quando você fala em saúde, é desde que a gente nasce. Se pegar um menino, uma criança, deixar lá no cantinho, que nasceu, deixa lá, chorou, dá mamar aqui, a rota deixa, vai embora, volta, vai embora, volta. Se não tiver entrópico com ele, como você faz o tempo inteiro, não funciona, porque ele vai cada vez tendo menos metabolismo, menos a vontade alimentar, etc. E a nossa saúde hoje é o que Elton falou, de que a gente precisa fazer exercício para comer melhor, para ter mais endorfina, para dormir melhor, para ter uma vasodilatação e círculo virtuoso. Isso é sabido por todo mundo, então, de nascer até morrer. Me deu um pouco medo você falar que a gente tem que preparar para viver muito. Isso aí dá medo, cara. Esse negócio de imortalidade, se for pensar mesmo a fundo, é bom ser imortal enquanto dura, né? Ou duro, ou forte, alguma coisa assim. Então, eu fugi bastante, mas porque eu queria agradecer a citação ao livro e agradecer a você pessoalmente a sua presença na Unimed Goiânia. Você nos faz muito bem e nos apresentou pessoas que vão estar sempre conosco. Saúde é essa mistura de tudo isso aí, e você nos ajuda muito em saúde. Zaus, também muito obrigado por todos os ensinamentos. Você também, enquanto você nos dá esse apoio todo, nos ensina da bronca e tudo, também, Elton. Eu estou tentando aqui amaciar um pouquinho no negócio, né? O chicote dele é mais doído. Eu te citei aqui também, viu, Adelson? Todo o apoio. Estou falando o nome dele também. E todos vocês que nos ajudaram, além dos meus amigos que estão aqui. Obrigado. Maravilha, mesmo. Presidente. Falei tudo porque não me pergunte mais nada, por favor. Deixar. Maravilha, presidente. Obrigado. Assim, e aí juntando, né, e falando de saúde, eu convidado do Einstein para poder dar uma aula em Fortaleza, né? E depois de aceitar o convite, eu perguntei para o Einstein assim: Einstein, quem é o cliente? Aí o Einstein disse assim: Unimed Fortaleza. Eu falei: não vou falar que sou eu. E tive, Elias, assim, o privilégio, né, de passar com uma equipe que foi tua durante muito tempo lá, hoje pilotada pelo Dr. Marcos, conhecendo a turma da Unimed Fortaleza e fazendo essa visita, depois de ter conversado com eles um bocado sobre disrupção, tecnologia, inovação, eles descobriram que uma das investidas nossas era a Academia Foguete. E quando eles descobriram, eles disseram assim: a gente está irritadíssimo, porra, com o tal de Jim Pass que casou com a Sul-América, eu quero casar com vocês. Eu disse: sejam bem-vindos. Né? A casa está aberta para vocês poderem casar com a gente. E foi uma maravilha. A gente fez uma operação hoje, a Unimed Fortaleza, verdade seja dita, ela já tem hoje estão 2 meses de operação em que eles oferecem para 100% dos clientes o treino do Lapa, academia online ao vivo. Tem mais de 5 mil clientes hoje, em 2 meses. Desses 5 mil, mais de 4 mil ativos. É inacreditável o índice de ativação que a gente conseguiu naquela operação. Super diferenciada, né? Virou realmente um KPI. A gente está acompanhando a performance desses clientes no treino. As pessoas aderiram. É um modelo de negócio bastante diferenciado. No primeiro ano, é um sponsoring da Unimed Fortaleza. Do segundo ano, ela passa a ser sócia da operação. Olha que interessante. Vai recuperar tudo de volta. Então, virou um próprio modelo autossustentável, parecido com o que a gente fez na corretora, doutor Gastal. E ele acaba ficando de pé de uma forma bastante diferenciada. Lapa, eu passo a palavra para você como founder e criador dessa maior academia de aulas online ao vivo do mundo. Como é que foi essa experiência de ter vivenciado uma operação B2C? Eu sei que você faz, você dá aula lá de 5 até as 10 da noite para mais de 40 países.
Como é que foi essa operação dentro do sistema Unimed, você tendo vivenciado uma operadora de saúde que realmente traz a atenção dos clientes dela para a saúde como um todo? Fala um pouco, se apresenta aí, comenta sobre isso, por favor. Boa noite, meu povo, tudo bem? Prazer estar aqui, uma honra, na verdade, né? Só gente boa, da melhor qualidade. Já fiz uma live com o Sérgio lá atrás. Sérgio que é de Goiânia, estou esperando aí, foguete aí, Goiânia. Agradecer aos Alces, agradecer também vocês, Marrito. Agora que eu descobri, então, que foi o Urquiza que falou para você ter foco, né? E agora fica fazendo ter foco o dia inteiro. Aprendi. É uma honra aqui estar com o Urquiza ali, que foi, sem saber, meu primeiro patrão. Aprendi muito lá na Bodytech, enquanto professor de educação física, na grande maioria, prefere ver o copo vazio, né, da Bodytech. Eu sempre vi o copo cheio. Foi lá que eu saí bem humilde lá de Vila Isabel, e tive vontade de viver a vida que as pessoas lá da Barra da Tijuca viviam e que me deu força de trabalhar todos os dias com honestidade e conquistando esse pedaço do mundo aí que a gente está conquistando. Obrigado, tá, Urquiza? Nunca falei isso pessoalmente. Na verdade, a primeira vez que a gente se encontra, mas é um orgulho tê-lo aqui comigo e me assistindo, né? Melhor ainda. Na verdade, eu sou da atividade física, eu vivo isso, eu não sou só um professor que estudei e acho que o certo é o que está na literatura. Para mim, o certo é o campo de batalha, é o que eu aprendi no salão da academia, é o que realmente faz acontecer. Eu acredito que, sim, você tem que ter um mínimo de conhecimento para não lesionar uma pessoa, para não também trazer um trauma para a pessoa, mas eu acho que é no campo de batalha que você aprende que atividade física nada mais é que a pessoa tem que sentir prazer em voltar no dia seguinte. E ninguém volta no dia seguinte sem prazer. E se a pessoa não volta no dia seguinte, esse ciclo vicioso que eles falaram aqui nunca vai acontecer. Você só consegue ter um resultado de saúde e, posteriormente, estético, né? A mão, hoje em dia, ela é invertida também no meu segmento. As pessoas procuram atividade física primeiro para ficar sarada, gostoso, para viajar, para um casamento, para alguma coisa, e acabam esquecendo do principal, que é saúde. E aí, quando você começa a treinar todos os dias, você começa também, isso que o Marrito falou, não se sabotar na alimentação todos os dias. Ninguém está aqui para não se alimentar do que gosta. Todo mundo, eu amo tomar uma cerveja, eu adoro comer uma pizza, mas um exemplo que eu dou bem claro você pede uma pizza para comer com a sua família no domingo, beleza, domingo é um ótimo dia para comer pizza, mas por que você vai requentar ali na panela a pizza que sobrou na segunda-feira? Você vai se sabotar na segunda, que segunda-feira é um dia que você tem, de repente, para se alimentar um pouco melhor. Mas essa cabeça só vira quando a pessoa consegue colocar a atividade física diariamente na cabeça. E quando você começa a treinar, você começa a se comportar um pouco melhor na alimentação, aí você começa a dormir melhor, você começa a descansar mais, e aí tudo isso começa a acontecer. Mas, hoje, pelo sistema, eu sou professor acima de tudo, aonde posso ir em qualquer lugar do mundo, desde o lugar mais pobre até o lugar mais rico, eu sempre no cadastro coloco o profissional de educação física, não tenho a mínima vergonha, pelo contrário, eu tenho o maior orgulho pela minha profissão, mas o sistema leva o professor não ter muita vontade de trabalhar num salão de academia, porque a gente sabe, a conta no final não fecha, né? Porque é um custo altíssimo. Se você aumentar R$1, R$2 numa operação a mais no Bodytech, que deve ter 5 mil professores, né? 10 mil, não sei, acredito. Tudo aumenta, então realmente não pagam bem para o professor, porque não podem pagar. O professor, por sua vez, por não receber bem, acaba não se dedicando ao máximo, esquecendo que é ali que ele vai tirar o personal, é ali que ele vai conseguir crescer. Então fica aquele ciclo do aluno ser maltratado, entre aspas, o professor fingir que trabalha e acaba todo mundo perdendo com isso e tentam empregar ali um jeito não errado, é o que está na literatura, de que o certo pagar a massa muscular 3 de 8, com 1 minuto e meio de repetição, um jeito maçante que ninguém aguenta mais, ninguém aqui aguenta mais ir para uma academia física ou digital para fazer o que o professor manda. Na verdade, o professor tem que ter o discernimento e ler aquele aluno e falar assim, cara, se esse cara aqui gosta de correr, o melhor esporte para a vida dele, para salvar a vida dele, vai ser a corrida.
se esse aqui gosta de pedalar, o melhor vai ser pedalar. Se essa senhora que gosta de dançar todos os dias, vai ser a dança. Então, não existe a melhor atividade física, nem a melhor academia. Existe o que o aluno gosta de fazer, o que o paciente de vocês gosta de fazer todos os dias. Que se fizer todos os dias, você pode ter certeza que a saúde vem, e a saúde vindo, não vai para o hospital. Se não for para o hospital, não usa o plano de saúde. Se não usar o plano de saúde, a Unimed levanta a pipa. É isso. Foi isso que Fortaleza fez. Maravilha. Inclusive, eu estou com meu pai agora na Unimed. Eu sou Unimed desde a época de Celso Barros, eu sou fluminense doente, né? E aí eu sou Unimed até hoje. E agradecer que eu estou sendo muito bem tratado lá no Rio. Graças a Deus, meu pai teve entre a vida e a morte e conseguiu sair. E agora já está indo para o quarto. Dormi com ele ontem e vim para cá logo cedo. Peguei até um resfriado, que é frio para caramba lá dentro. Mas obrigado aí pela oportunidade. Mais alguma coisa, eu estou aí, Ismar. Maravilha. Obrigado, Lapa. Pessoal, Xará, fecha aí. Vamos chamar o próximo grupo? Você... Obrigado, obrigado. Vamos dar o fechamento. Tchau, Vai, doutor fecha aí, Sérgio, fecha doutor aí. Elton, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela deferência toda especial. Vamos lá, então, acabando aqui rapidinho. Eu queria chamar aqui agora Luiz Alt. Luiz Alt, presidente da Livework, autor do livro de Design Thinking mais vendido do planeta Terra. Luiz, por favor, vem aqui ao palco. Fábio Nogue. Fábio Nogue hoje opera o Store, assim, é um legado da área de inovação da Seguros Unimed, um grande craque e assim, um mentor, uma pessoa que se tornou um guru meu, uma pessoa, um amigo de verdade, uma pessoa que eu admiro bastante, né? Psicanalista, esse cara é um craque em inovação. Desculpa, psiquiatra, porra. Além de psiquiatra, não psicanalista, esse meu psiquiatra do coração e amigo, doutor Gastal, por favor, vem aqui ao palco também, para a gente conversar um pouquinho sobre inovação. Xará, é com você. Você agora modera os meninos. Eu modero os meninos. Então vamos lá, vamos. Senta aí, senta aí. Doutor Gastal já está a postos, né, como psiquiatra, para analisar a psique da inovação. Apesar de ter feito a base da formação, mas eu fiz a escolha da psiquiatria clínica. Então, pronto, muito sou bom. de uma geração que era obrigatório fazer. Muito bom. Bom, eu acho que aqui o nosso desafio nesse painel rápido é a gente falar um pouco sobre inovação. Eu acho que passa por a gente entender um pouco o que motiva a gente na inovação. Acho que mais do que falar de inovação propriamente dita, é o que nos motiva a inovação, né? Ismarito comentou um pouco sobre essa questão da mudança, de como é que a gente se organiza, como é que a gente se prepara, como é que a gente se estimula pela mudança, né? O Dr. Elton há pouco falou sobre, né, a necessidade que a gente tinha de mudar. Ismarito comentou sobre a gente sabe que tem que mudar, a gente sabe que em algum momento isso vai começar a acontecer, a gente não sabe onde isso vai nos levar, como é que a gente chega, né, no final da linha. Mas eu queria colocar uma coisa talvez até um pouco mais ampla, que é olhando na perspectiva de cada um de vocês, né, com os desafios que vocês têm hoje e aquilo que vocês acreditam, o que mobiliza a inovação e o que te mobiliza a mudar? Bom, pergunta fácil, hein? Amigo, hein? Amigo, hein? Tá, mas... Vocês querem moleza? Quer moleza? Fácil. Tá? Não, mas, assim, de bate-pronto, eu acho que a questão da inovação está conectada também com essa questão do ambiente, das pessoas, das provocações. Porque, na verdade, assim, aquela provocação em 2016 para essa discussão, né, a gente estava com uma série de transformações aqui ocorrendo na Seguros, certificação ISO, fazendo by the book, melhoria de processo, tudo bonitinho, e surgiu essa discussão, a provocação que o Elton nos fez e me fez, junto com vocês. Não sei de quem foi a ideia, não vou botar culpa em ninguém, mas me chamaram para uma reunião lá no 10º andar para conversar. Aí, nós vamos fazer isso, o que tu acha? Eu digo, bom, eu não sei, mas vamos, né? Então, um pouco essa disposição também para assumir determinadas provocações. E, por outro lado, também eu queria dizer que também ter pessoas, porque eu acho que esse é o fundamental. Né? Pegar um exemplo prático aqui. Esse cara aqui, se não fosse ele, o Super App não existia. Porque todas as provocações e a vantagem de ser nodonto, que a gente pudesse testar, experimentar, fazer teleodontologia, né? Fazer uma série de experimentações
que inclusive o ambiente da Odonto, por ser menor, por ter um certo... a gente conseguiu fazer e avançar, e agora ele está trabalhando com inteligência artificial, com a TINA, com uma série de... está indo muito além do começo. Então, eu acho que eu queria dizer assim, que não se faz inovação sem as pessoas e não inventando, gastando, saindo do controle, e a governança e não sei o quê, ele sempre esteve junto. E eu acho que essas são as questões importantes, e eu acho que não se inova sem essa ambiência. Eu acho que aqui houve também essa conjunção de possibilidades, e aí falando da Seguros, que eu acho que é o que a gente pode falar, é um pouco essa possibilidade de construir junto e de querer. Eu acho que se criou um ambiente positivo, eu acho que não se faz isso sem as pessoas e essa disposição para fazer. Então, eu diria que a inovação ela não acontece, né? E essa brincadeira que eu faço do rinoceronte azul é isso, porque é um rinoceronte, né? E aí depois, quando médico, eu não perco o cacuete, né? Que a gente sabe que as rinocerontas têm uma taxa de mortalidade perinatal muito elevada, porque elas são tão grandonas e tão atrapalhadas que elas não conseguem ser boas mães e que elas matam os filhotes sem querer, né? Então, a rinoceronta ela quase várias vezes matou o unicórnio verde pequenininho que estava lá, porque de vez em quando ela tinha um chilique e ela quase derrubava o unicórnio, e ele conseguiu sobreviver, já está passando aí da fase perinatal, já está indo bem, e eu acho que é isso que eu poderia dizer com relação a essa provocação. Boa, Gastão. Vamos passar, já que o Nogue foi mencionado. De fato, o Nogue foi um super parceiro nessa empreitada, da gente trazer essa discussão de inovação, super app, de colocar no ar, né, quer dizer, parte dessas iniciativas, motivo pelo qual muito merecidamente reconhecido à frente desse, vamos dizer, de parte desse projeto agora, né, Nogue? Mas acho que tem muita coisa que nos move, que é crença, né? Acreditar que aquilo faz algum sentido, né? Tem muita inovação que, de novo, quando a gente começa, né, Guga, assim, a gente não sabe onde vai dar. PicPay foi assim, né? PicPay, a gente entrou no PicPay, a gente olhava para aquilo e dizia assim, da forma como está estruturado, a gente não vê isso chegar em lugar nenhum, mas se a gente voltar aqui 180 graus, é possível que a gente consiga encontrar um caminho que a gente não conseguia saber exatamente qual era o caminho, a gente tem que construir o caminho, né? Então, tem essa coisa de acreditar, tem essa coisa de crença, né? Que não é cientificamente comprovado, né? Então, inovação não está cientificamente comprovado até que eu a comprove, né? Mas durante a jornada, até que eu a comprove, e muitas vezes, né, Binato, não comprovo, dá errado, né? Erra, faz de novo, né? Como é que a gente se mobiliza nessa crença, cara? Esse momento é muito especial para mim. Então, em primeiro lugar, obrigado aí, doutor Gastão, Ismarrito, Zalkner, né? E um agradecimento especial aqui, doutor Elton, doutor Adelson, que sempre acreditaram no projeto, e não tem como não falar aqui do Odonto, por quê? O meu início aqui foi em janeiro de 2017. Eu lembro que uma das primeiras reuniões em que eu participei foi do lançamento do projeto Go Digital, onde eu cheguei lá e aquilo foi um presente para mim, e eu pude ver lá as mandalas de experiência, né, dos beneficiários, dos corretores, dos prestadores e aí por diante. Na ocasião, a Odonto ela vinha com consecutivos prejuízos operacionais, meio que estabilizada num patamar de 300 mil vidas, e a gente veio com esse desafio. E quando, nas primeiras conversas que nós tivemos, e quando se apresentou essa possibilidade da gente entrar nesse processo, né, do Super App, do Go Digital, aquilo veio como um presente. Porque eu acho que uma das coisas que motiva a inovação é justamente, eu acho que tem alguns fatores. A própria necessidade da mudança, e o Odonto ele precisava de uma mudança naquele momento. A escassez, a gente não tinha recursos, então a própria possibilidade da gente participar num piloto com Super App para a gente veio como um presente. Então não tem como não vincular toda essa história do Super App, do projeto Go Digital, com a própria história da Odonto. Então vocês vejam agora, né, no primeiro ano a gente conseguiu reverter o prejuízo operacional. Hoje, provavelmente no mês que vem, tudo indica que a gente está atingindo a marca de 1 milhão
de beneficiários. E então a gente saindo de 300 mil, chegando a 1 milhão, hoje trazendo um resultado operacional muito significativo, colaborando, e todo esse processo ele se confunde com toda esse aprendizado, tanto do Super App quanto da própria corretora digital, em que o produto Odonto ele sempre foi um dos primeiros produtos a ser viabilizado, e a gente sempre recebeu eu até falava, eu brincava, né, Gastal, qualquer piloto que você quiser fazer, faz aqui na Odonto, a gente abraça, porque a gente precisa da mudança. Então, acho que eu diria que esses fatores são relevantes. Eu acho que um dos desafios é realmente a gente, nesse processo, em que a gente observa uma mudança, né, esse mundo bunny, esse mundo que é frágil, que é ansioso, que é não linear, né, que é complexo, né, como que a gente vai se comportar, já que a gente não tem essa perspectiva dos próximos passos. É aquilo que vocês falaram, né? Mas o importante é agir. Nessa caminhada, a gente agiu muitas vezes, nem todas as investidas deram certo, mas a gente aprendeu em cada incursão. Em cada situação a gente aprendeu, e isso trouxe para a gente, trouxe uma nova visão, trouxe mais colaboração. Então, hoje eu vejo como a gente está imerso nessa colaboração, e esse é muito o desafio do Storm agora. Então, nós fizemos a questão de manter o mesmo nome, né? Embora a gente esteja num movimento agora, até de trabalhar, como o Dr. Elton comentou, hoje a gente vive a inovação na prática mesmo, então a gente tem um desafio muito grande de fazer com que cada colaborador da Seguros Unimed entenda que a responsabilidade e o papel de inovar, que o papel de trabalhar estratégia, é de cada colaborador. Então, a gente vem trabalhando muito nesse propósito, e esse legado de toda a história que foi desenhado, né, com o projeto Go Digital, que foi desenhado com o Super App, ele serve como um norte para a gente em termos de como trabalhar a colaboração, como trabalhar a experimentação, como trabalhar e aprender constantemente. Então, aquela situação, né? Errar rápido, falhar rápido, mas sempre trazer um aprendizado, aprender mais rápido ainda. Então, acho que esse é o grande aprendizado durante todo esse processo. Legal, Nogue, muito legal. Legal o teu depoimento. E muito legal você ter mencionado as mandalas, porque a mandala foi um momento, eu ia resgatar, né? O Luiz arregalou um olhão, né? Porque é um negócio interessante, né? Que eu ia mencionar a questão das mandalas, porque no momento que a gente começou esse processo, e que a gente não sabia nem as perguntas ainda, né, Elton? A gente não sabia as perguntas, a gente não sabia nada, não, isso veio muito depois, né? Alguns orçamentos depois, né, doutor Adelson? Mas veio muito depois. Difíceis de aprovar, inclusive. Né? Não, mas o que eu ia chamar a atenção é, naquele primeiro momento, quando a mandala apareceu, era uma mandala mesmo, parecia que aquilo ali era a tábua de salvação, tá certo? Ou seja, eu precisava acreditar em alguma coisa mais tangível, né? E a mandala foi o primeiro grande diagnóstico, de alguma maneira, para esse processo começar a acontecer. No momento que a gente começou a mapear as oportunidades, mapear os gaps, mapear muito a visão cliente, e aí tem um pouco do que eu vou te passar a bola, né, Alt, assim, uma mudança que eu acho que é muito relevante, que é um gatilho muito relevante, naquele momento, foi olhar para fora, né? Foi assim, cara, traz a visão do cliente para dentro. O que é relevante na visão do cliente ou na visão dos stakeholders de uma forma geral. E aí era aquelas 6, 7, 8 grandes mandalas, cada um com a visão de um stakeholder diferente, em que a gente se viu diante do desafio de dizer, cara, o que disso é relevante ou não, mas foi o primeiro grande momento, o primeiro grande marco. Então, Alti, eu queria passar a bola para você, porque de alguma maneira você trouxe um pouco desse processo, você trouxe um pouco dessa experiência para a gente, já tendo, e ao longo dessa última década, inclusive, tendo implantado esse tipo de processo numa série de outras organizações. Como é que você vê isso enquanto jornada? Bom, obrigado pelo convite. Assim, meu marido não sabia que tu era engenheiro de produção, fiquei sabendo agora. Os dois. Então sempre uma descoberta.
E eu acho que esse projeto, assim, esse grande, longo projeto, foi assim um dos mais marcantes assim da nossa história aqui no Brasil, realmente. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu recebi uma ligação do Smarrito, que eu não conhecia, não lembrava. Ele falou: eu tinha visto vocês quando eu estava na BT Fit, e eu estou com uma oportunidade muito interessante, uma empresa que ainda é um dinossauro, mas que tem um potencial enorme, a gente vai fazer uma grande transformação lá. E eu realmente achava que ele estava mentindo naquele momento, né? Não estava acreditando no que ele estava falando, do potencial que seria esse trabalho, e hoje, assim, vendo toda essa história, realmente a transformação foi muito grande, e eu fico muito feliz, muito honrado de ter participado dessa história. Inclusive, eu acho que na época que estava na Bodytech, nós também estávamos, a gente fazia a pesquisa de satisfação da Bodytech por um tempo, então acho que foi nosso primeiro cliente. Assim, só para pontuar, eu conheci vocês hoje por um diretor do Urquiza, da Bodytech, na época, Bruno Franco, que foi meu braço direito e esquerdo na época do BT Fit. Hoje ele é o head CEO do BT Fit, ele toca a operação, é o responsável por ele. Não é isso, Urquiza? O Bruno toca a operação do BT Fit, assim, um puta de um craque, ele me disse assim, eu falei, Bruno, não, design thinking. Porra, esse troço aí, ele disse assim, Marito, fala com esses caras aqui. Aí eu, cara de pau, né? Peguei o telefone, doutor Gastal, posso ligar? Pode, pronto. A história foi exatamente essa. Não, foi demais. Ou seja, te conheci aqui, meu amigo. Pois Working in progress. Esse aqui graças a isso aqui que a gente se conheceu, e depois fizemos várias outras coisas juntos, então muito grato aí pela nossa parceria, vocês dois. E aqui também, na Seguros Unimed. Respondendo a tua pergunta muito brevemente, na verdade vou responder a primeira pergunta, né? O que leva uma organização a inovar? E aí eu vou incluir uma segunda parte na pergunta, que é como fazer isso, né? Porque eu acho que a gente tem essas duas histórias aqui. E eu acho que a resposta para a primeira pergunta, do porquê inovar, para mim sempre foi uma questão de sobrevivência. Acontece que muitas organizações, elas perdem esse senso de sobrevivência por não haver uma urgência, né? E eu acho que esse é o grande mérito do Smarrito, inclusive, porque ele faz essa provocação, e ele traz esse senso de urgência para as organizações. Mas é sempre uma busca por sobrevivência, porque se eu parar de me reinventar, de me repensar, daqui a 3, 4, 5 anos eu vou deixar de ser relevante, que é isso que é a inovação, né? Eu propor para os meus clientes ou para alguém que se beneficia do que eu faço, algo que seja realmente útil, né? Relevante, que gere valor e que me traga resultados, como alguém que está propondo essa inovação. E aí eu, na segunda parte, né? E aí entra na tua pergunta, eu acredito que essa inovação ela só chega quando a gente consegue realmente compreender para quem que a gente está gerando esse valor, né? Então, trazer essa visão para dentro do cliente ou dos vários stakeholders, no caso, né, dos médicos, né, as pessoas que trabalham, etc., foi muito importante para esse processo. E foi, eu acho que um dos mapeamentos mais completos que a gente já fez na nossa história, assim, na Livor, porque realmente foi muito longo o trabalho, né? Eu acho que foi muito completo. A gente fez as mandalas, foram inéditas. Foi a primeira vez que a gente fez desse formato. Pesquisa qualitativa quase quantitativa. Exatamente. Tanta gente que foi envolvida. E eu acho que as mandalas, elas também se tornaram um artefato muito interessante, porque chamou muita atenção também naquele momento e nos ajudou a entender todas as oportunidades que a gente tinha ali na frente, o que a gente poderia fazer, desenvolver esse ciclo longo que foi, e, enfim, que continua, né? Muito feliz que ele continue. Então, muito obrigado aí. Boa, Alt. Xará. Maravilha, obrigado, doutor Gastal, Nogue, Luiz Alt, engenheiro de produção, viu? Somos dois. E tricolor, mas não um tricolor do Rio, né? Que a gente tem outro tipo de tricolor, né? Mas ninguém é perfeito, né? Pô, você sabe. Bom, e para terminar, eu gostaria de chamar aqui a CEO das Markets, Mônica, CEO da Unio, Armando Buchina, e o meu grande comprador, Gustavo Guga Stocco. Tudo bem, Mônica? Obrigado por ter vindo, Guga. Obrigado, presidente. Bom, pessoal, terminando aqui o nosso papo, eu acho que as disciplinas muito claramente definidas por esse processo todo, né, e elas fazem parte de todo o conteúdo do livro, que essas três, assim, pessoas, tecnologia e inovação, né, no caso, o design propriamente dito como ferramenta, foram sempre o backbone que a gente utilizou para poder fazer esse trabalho acontecer.
né? E em determinado momento eu tive 2013, 2014, o convite de ter feito parte de uma startup dentro do sistema Unimed, que é a Unio, né? E em determinado momento a gente fez uma modificação estrutural dentro da empresa e a gente precisava dar musculatura a ela e a gente foi ao mercado buscar um executivo, a gente contratou uma empresa de headhunting que pudesse trazer para a gente alternativas, era um desafio importante, né? A gente foi ao mercado trazer alguém que tivesse tido a experiência de poder viver talvez um dos processos mais complexos de incorporações de empresas, que foi o processo que uma empresa chamada TOTUS viveu, né? A liderança do Armando dentro da TOTUS, nascido na Microsig, trazendo esse processo para dentro de casa, fez com que Flores e eu olhássemos com muito carinho aquele processo seletivo. E hoje é um privilégio, um prazer, né, poder fazer parte como conselheiro independente da empresa que ele pilota, né? Ainda mais no movimento que está acontecendo dentro do sistema Unimed hoje de reestruturação tecnológica, dos quais a Unio é uma das personagens importantes, junto com outros, claro, mas que tem um certo posicionamento de vanguarda, tecnologia e qualidade nessa história, né? A Mônica é um privilégio, um prazer tê-la hoje dentro do portfólio da M2 Digital, processo do qual meu xará e sócio lidera, que ele é o board member de uma startup, de uma história fabulosa, que você vai poder contar para a gente um pouquinho, né, desses bilhões todos que você tem em compras hoje, de uma empresa de tecnologia, uma empresa que na sua essência é talvez uma das maiores plataformas de compras do país, né, quem sabe do mundo, né, e um cara que eu sou fã desde criancinha, que me ensina tecnologia todo dia, que eu sigo, que eu acompanho, que eu admiro, que é um dos maiores futurólogos que a gente tem hoje aqui no Brasil, que é o Guga, que a história dele salva apresentações. E eu queria perguntar para vocês assim, a gente fala que every company is a digital company, ou every company is a tech company, todas elas precedem de tecnologia. Eu queria que vocês passassem dentro da experiência de cada um de vocês, do Armando, né, como Big Corp Manager, né? A Mônica como uma startupeira, e você, Guga, como um cara de visão, assim, qual é a importância, nesse contexto do século XXI que a gente vive hoje, dessa ferramenta chamada tecnologia? Não dá mais para ser analfabeto tecnológico, nem analfabeto digital, né? Eu digo, você tem que conhecer dados e você tem que conhecer tecnologia. Queria muito ouvir o testemunho de vocês em relação a essa visão do Every Company is a Digital Company, na perspectiva de uma startup, que já está indo para uma série A, né? Uma perspectiva de um CEO de uma companhia grande, importante, que já tenha vivido fusões e aquisições no B2B. E, cara, você salva apresentações, eu deixo você falar de tecnologia como você tiver vontade. Vamos deixar com o pai da criança falar primeiro? Topas? Tá bom, posso começar. Bom, primeiro, obrigado e muito bom ver o livro saindo, né? E as histórias, né, que a gente, na verdade, passou, né? Toda inovação ela é 80% transpiração, né? E 20% inspiração, né? Mas hoje, quando eu falo de tecnologia para executivo, você já viu o Batman? Todo mundo assistiu o Batman aqui, não assistiu? O Batman vai para a briga de sunga? Não, ele não é bobo, né? O Batman vai com aquele cinto que tem todas as traquitanas que você pode imaginar. Então ele vai brigar com o Coringa, né, com o cinto, que vem a bomba, puxa o negócio, aquilo. Então a tecnologia hoje, por executivo, é o seu cinto do Batman. Eu não sei nada de tecnologia. Se for brigar com o Coringa, puto, o pau vai comer, né? Você vai se machucar. Agora, se você está com o cinto completo, você tem como se defender, você tem como atacar, você tem como fazer todo o processo. Então a gente entrou num momento, principalmente agora, que tecnologia mudou muito, né? Quando a gente começa a olhar em termos de tendências, etc., você está ouvindo falar sobre o sistema operacional do ser humano. Então a inteligência artificial generativa, ela está entrando no sistema operacional do ser humano. Então no momento que vocês olharam o ChatGPT e ele responde uma pergunta, e qualquer pergunta que você faz, ele acerta essa pergunta, significa que ele está muito próximo de pensar como você pensa. E você vai falar, tá bom, mas eu vou lá e vou no Midjourney, por exemplo, faço uma casa bonita, né? Mas depois eu preciso do arquiteto, né? A casa bonita é a AI, chama General AI, né? Você faz aquela casa bonita. Agora, eu ainda preciso do arquiteto. Só que agora veio Narrow AI, que é o quê? Aí eu pego os skills do arquiteto,
pego aquela casa e ele me entrega a planta, ele me entrega, né, a estrutura, ele me entrega tudo aquilo que eu quero. Então você imagina que assim, muito em breve a gente vai ver alguém construindo uma casa do jeito que você quer, fazendo um prompt, né, e literalmente eu entro numa outra ferramenta, ele me entrega as plantas. O que significa isso? Significa isso que todas as áreas, né, que a gente entende hoje de profissão, que foram criadas principalmente no século passado, né, e o século passado para mim é antes do Covid, né, então depois do Covid é o século novo, o século passado é antes do Covid, né, significa que depois do Covid essas novas profissões e tudo isso vai mudar. Né, daí você vai falar, pô, então vai acabar com a minha profissão? Quando fala que vai acabar com a sua profissão, é que nem quando a gente fala quando teu filho vai para a escola e ele chega na escola e a escola proíbe o chat GPT. Né? Você fala, você está proibindo o chat GPT porque você está ensinando da forma antiga, você quer que ele decore alguma coisa, e é óbvio que o chat GPT responde. Agora, se você der um desafio para o seu filho diferente, fala, olha, agora você não tem que decorar isso, tem que fazer um jogo, né? Que vai ter design, matemática, tudo aquele negócio, tem que colocar 1000 pessoas dentro do jogo. Usa o chat GPT, usa quem você quiser, pode ligar para quem for. Se tem algum amigo bom que sabe programar, liga para ele. Né? Porque se eu pegar para vocês e falar, quero que vocês façam um jogo agora e coloquem 1000 pessoas dentro do jogo, ixi, a casa vai cair, entendeu? Então é a mesma coisa. Né? Então você não tem que inibir as ferramentas, tem que trazer as ferramentas, né, para o pessoal de uma maneira geral. Então, com a AI generativa agora, principalmente, a gente entrou nessa fase que puta, tudo aquilo que a gente consegue caracterizar suficiente, né, o suficiente pode ser o quê? Copiável, né, e programável através de um modelo de linguagem aí grande. Então, a gente vai entrar num momento que os próximos 3, 4 anos vão ser bem interessantes. Né? Então, é só uma chuvinha aqui. Muito bom, obrigado, Guga. Presidente, vamos lá? Vamos lá. Você falou aí, né? Você é o grande culpado, né? Você, o Flores, por sentar hoje na cadeira lá da Unio, né? Estava lá quietinho, né? Como CEO de uma outra health tech, posso falar o nome sem problemas, a Pixion, né? Contratado por um grande fundo, um private equity internacional, que tinha feito 2 rodadas, né, na Pixion, e aquisição de 5 empresas. Foram 5 aquisições. E o apelo dele foi, o que eu faço com tudo isso? Vai lá e arruma a casa. E eu estava no momento lá, só contando um pouquinho da história, né, que eu estava em conflito com o próprio fundo, porque a casa arrumada, qual que era o próximo passo da empresa? Levá-la à saúde 5.0. O fundo topou? Não, porque era avançado demais para o momento. E aí veio o convite de assumir a Unio, né, provocado aí, mais por ambos, né, que estavam aí como responsáveis pelo processo na busca de um executivo para assumir a Unio, né. Então, foi uma troca, uma feliz troca, né? Porque da Unio, do grande propósito, né, o objetivo do momento era exatamente pegar esse embrião, digamos assim, né, isso em 2021, né, e levá-la a mercado, que era a minha especialidade, né? Business plan, go-to-market e tal. Como é que eu pego, então, né, um projeto que foi, como foi dito, super app, incubado pela Stormia, e como levá-lo a mercado, como levar e dar acesso a todas as singulares a essa tecnologia que foi criada, tal como uma visão de mercado, de produto, de uma health tech, né? E não é a mesma coisa, né? Não é igual você montar, né, dentro de um Storm, dentro de uma incubadora, um projeto, criar um excelente produto, não é a mesma coisa, né, do que pegar esse produto e ir a mercado como uma empresa de saúde, né? Então veio aí esse desafio e o Fábio, né, hoje comenta do 1 milhão, né, batendo na casa do 1 milhão. O Super App hoje a gente está batendo a marca de 6 milhões de vidas. Um terço das vidas, né, do sistema Unimed já passam pelo Super App. E isso graças, né, a todo esse contexto, é tecnologia, é visão de inovação, né, obviamente a seguros, o Dr. Elton levando sempre essa bandeira, falando do Super App, estava lá no Hospitalar, no CISI, todo mundo aplaudindo, e hoje virando a plataforma padrão do sistema Unimed. Claro,
evoluímos, colocamos reconhecimento facial, abordamos temas relevantes como fraude, agora o Analytics, né, doutor Gastal? Então, doutor Gastal também, agradecer, porque é um fã da Unio, né? E eu até hoje lá nos apoiando, nos provocando também, né? A gente levar a Unio para frente, estarmos sempre à frente. Então, da tua pergunta, Ismaelito, contei essa pequena história, porque assim, né? Levar a inovação não é fácil. Contei do fundo, porque foi o meu motivador da saída da Pixel. E estou aqui hoje. Então, levar inovação. Você citou da TOTUS, né? Então lá eu fiz parte da história por 20 anos, né? Comprando as empresas. Eu, como diretor de produto, até então, eu também era responsável por avaliar as empresas-alvo para aquisição, para aumentar o portfólio e tal. E esse sempre foi um desafio também, porque não bastava comprar um produto, um concorrente, era também levar inovação numa época que, assim, diferente de hoje, né? Hoje todo mundo fala de inovação, disrupção, AI, etc, etc. Mas na época não. Então, se a gente volta a uma década, nós tínhamos que provocar o mercado. O mundo corporativo ele não ia buscar inovação como se busca hoje. Então, a gente tinha uma missão clara, a gente tem que provocar o cliente a mudar, a se transformar. E isso não era fácil. Acho que a boa notícia é que esse mundo mudou. Né? A inovação hoje está presente, os corporate ventures surgiram muito por conta disso, né? As grandes companhias se mobilizando, fazendo investimentos em tecnologia e todo mundo virando tech. Né? Mais anunciado lá fora primeiro, exemplo de Nike, etc. Todo mundo é tech, todo mundo vira o negócio para digital. Né? Então a tecnologia realmente hoje virou um meio, né, para transformar realmente os negócios, mas não é fácil. Só para terminar, você estava falando de várias coisas, eu fui, né, repassando um pouquinho da minha história. Em 2013, eu estava entrando também numa startup com uma missão parecida, mas foi eleita a primeira Lawtech do Brasil, ou Legaltech, como preferirem. Né? É uma startup, spin-off de um grande escritório de advocacia no Brasil, e que o desafio era pequeno, colocar inteligência artificial na esteira jurídica. E em 2014, eu estava lá no Planalto, em Brasília, respondendo para o STJ o que a gente estava fazendo, que ia acabar com o emprego do advogado. Em 2013. E hoje a gente tem o ChatGPT, e-vertentes, e empresas de tecnologia sendo processadas porque o robô deu um insight errado. Então, gente... Estou voltando um pouquinho para vocês entenderem um timeline, né? Uma época de TOTS que a gente tinha que provocar e levar na inovação para os empresários se mexerem. Uma época 2013 e tal, que já tinha até tecnologia, mas o mercado não pronto para receber isso, fui parar em Brasília para responder lá para o Comitê de Tecnologia do STJ, altamente questionado. Vocês acharem aí, está publicado isso no Diário Oficial, em meu nome, essa minha ida e todo o conteúdo dos questionamentos. E 10 anos depois, hoje, 2023, a gente aqui falando que esse é o nosso as usual. Então, vamos ver o que vai acontecer em 3 anos, né? Está cada vez mais rápido, como você disse. Então, agora é a gente se preparar, haja antes que seja tarde, porque o trenzinho é foguete, na verdade. Obrigado. Viu? Boa. Eu queria, nessa questão de timeline, apenas fazer uma menção aqui que eu acho que é importante quando a gente fala de Unio, e eu fui testemunha, de alguma maneira, do nascimento da Unio, lá em Vitória, queria aqui fazer esse registro, e em BH, logo na sequência, né, Flores foi um parceiro, né, inclusive num momento em que parte daquele SDK que estava sendo construído não era compatível, inclusive, com aquilo que estava sendo desenvolvido em BH. Né? Quer dizer, tinha uma série de conflitos sob o ponto de vista de tecnologia e sistema quando BH, por exemplo, abraçou a causa de falar, cara, eu preciso construir isso enquanto plataforma, porque em algum momento eu vou precisar. Então, eu acho que essa visão que nasceu Vitória e depois BH, no caso da Unio, eu acho que é uma visão muito importante dentro dessa linha da gente reconhecer o momento inicial da inovação, né? Que a gente não
tem, né? De novo, quando a gente conta a historinha agora, né, fica bonito, né? É tudo lindo, né? É impressionante, né? O Google é bonito, o Microsoft é bonito, né? Facebook é bonito, né? Estou falando do seu ponto de vista de tecnologia, né? Então, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que reconhecer esses esforços, né? E aí, nesse sentido, eu queria passar a bola para a Mônica, que é uma baita de uma executiva hoje de sucesso à frente das markets, mas que tem uma história de superação pessoal gigantesca. Então, acho que como uma executiva mulher, né? Eu sou fã da Mônica. Eu acho que vale a pena, Mônica, você falar um pouquinho do teu perfil empreendedor, né? Eu acho que tem as markets, né? Mas o que representa ser um empreendedor, né? Da onde vem a veia empreendedora? O que mobiliza? Pegando o gancho da pergunta anterior, né? O que faz, né? O que faz mover, né? Então, Mônica, por favor. Obrigada, Esmarrieto, pela oportunidade de estar aqui representando uma minoria, né? Ou representando as startupeiras, que hoje tem menos de 3% dos investimentos de venture capital. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui, é uma grande honra representar, né, as mulheres que hoje empreendem e fazem grandes inovações dentro do mercado de tecnologia. Eu também represento a minoria porque sou filha de mãe solteira, dependente química, e bastante humilde, então vim do interior de São Paulo com o sonho de fazer alguma coisa grande, mas também não sabia o que era. Então, acho que teve muita inspiração no início. Ao Disney, ele sabia que ele via muitas luzes, mas não sabia exatamente o que ele estava vendo e que ele ia construir. Então, acho que a minha jornada empreendedora começou dessa forma. Eu acreditava que era por necessidade, dada a história de vida, mas hoje eu tenho certeza que é por inspiração. Então, tem muita inspiração envolvendo nessa minha decisão. Eu empreendo desde os 13 anos de idade. Naquela ocasião, era uma empreendedora informal, então comprava sapato e revendia, produzia chocolate, conciliava com os estudos e com o trabalho formal. Quando minha filha tinha 2 meses de idade, eu decidi que estava no momento de assumir de fato a minha essência empreendedora e fundei a Smart com o objetivo de transformar o futuro de compras e vendas B2B. E aqui faço uma pergunta para os senhores. Sabem hoje quanto custa fazer um processo de compras dentro de uma grande corporação? Os números apontam para acima de R$500 a geração de uma PO de compras dentro de uma grande empresa. Isso no Brasil e nos Estados Unidos o custo é acima de $90. Né? E aqui está a grande inspiração, é poder transformar de fato essa ineficiência através de uma solução, né, que traz inovação, e essa inovação vem a partir do momento que a gente faz uma mudança do modelo de compras dentro das empresas. A inspiração nossa também é o modelo de compras B2C. Ontem via numa matéria que o Google vai entrar também agora mais fortemente no Google Shopping. Quando precisamos comprar algo na vida pessoal, né, ou para uso pessoal, entramos no Google, consultamos e temos o que? Simetria de informação de dados. Principal assimetria é price, é preço. Nós sabemos ali mais ou menos qual é o preço de um produto. Dentro das empresas, normalmente o bench é a própria empresa, o próprio comprador. O preço é uma agenda oculta, porque o preço tem muito custo de oportunidade que ainda não foi tratado por falta de tecnologia, por falta de dados, por falta de simetria de dados no mundo B2B. Né? Então, a motivação veio justamente por acreditar que existia não só uma grande oportunidade, né, mas que essa oportunidade seria capturada através de uma tecnologia, e a gente hoje, então, opera um marketplace B2B, consolidando escala de várias empresas, e a disrupção está quando nós trazemos a oferta para dentro da demanda, porque quem conhece um pouco hoje do processo tradicional de compras dentro de uma empresa, a demanda vai atrás da oferta. E cada vez mais no nosso mundo no B2C, a oferta está dentro da nossa necessidade. Né? Tem dia que eu assusto porque eu penso numa necessidade e eu sou impactada no Instagram, sou impactada nos diversos canais, diversos aplicativos. Falei, nossa, a inteligência artificial realmente está bem avançada. Mas no mundo B2B, não. Né? No mundo B2B, gera-se uma demanda, nós vamos no mercado buscar o maior ferramental utilizado hoje, é o pacote Office. Então, nós vamos no Google, buscamos fonte de fornecimento, vamos no RP, consultamos o vendor list de fornecedores, mandamos um e-mail,
né? O e-mail, esse é o modelo clássico, o e-mail para um grupo de fornecedores, e esses fornecedores mandam um preço, né, considerando a demanda e outras condições de fornecimento. Esse é um modelo bastante arcaico, é um modelo de compras que eu adotei há 20 anos atrás, numa instituição de saúde, e eu ainda me surpreendo quando eu entro em empresas de grande porte, referências em vários segmentos, e se mantém com este processo. Ou investiram milhões em plataformas de compras de classe global que só fazem a digitalização, mas não fazem a transformação, porque o modelo continua o mesmo, ele só está digital. E a inovação nossa vem, então, quando a gente traz um grupo de fornecedores com um conjunto de catálogos negociados com a escala de todos os clientes que compram, e são clientes de todas as indústrias. Nós temos hoje clientes do segmento de saúde, do segmento agro, então, segmento bancário. Então, nós consolidamos essa escala e levamos a oferta para dentro do cliente. E aí, aquele processo que custava R$700 custa hoje menos de 3%, 4%. Dentro de uma transação feita no nosso marketplace. Adicionalmente, nós estamos gerando simetria de informação, a tecnologia está gerando dado, e esse dado está beneficiando o processo de compras. Porque à medida que a oferta vem para dentro da demanda, a oferta abre a concorrência, porque de fato os fornecedores estão ali e eles vão concorrer entre si para garantir a demanda, né? E não a demanda vai atrás de uma concorrência de oferta. Então muda muito o mindset, e aqui que está a disrupção. E a tecnologia é o meio que é o meio para conseguir garantir, então, essa inovação dentro das empresas, né? E esse tipo de inovação gera não só o custo, a redução da esteira de compras, que eu acho que é a maior relevância, a nossa maior entrega de valor para os clientes, mas também gera saving, porque nós conseguimos gerar, de fato, um balizamento de preço. Então, nós temos mais de 8 bi de reais acumulado em transações, temos mais de 1 bi em saving gerado, e deixamos, né, um legado importante na maior parte das empresas. Nós temos cliente com eficiência ali apontada como principal KPI em termos de redução do custo da PO, como eu comentei, de forma bastante relevante. E aí eu queria só finalizar aqui contando um pouco a história de como nós começamos essa inovação, né, nessa questão ainda da inspiração. Um grande banco, e eu posso falar porque nós temos autorização para falar do case, inclusive, que é o Bradesco, nos procurou dentro de um projeto de inovação, dentro de uma iniciativa de inovação, para fazer uma cocriação para, então, trazer mais eficiência na esteira de compras de algumas categorias de produto. E nós vencemos esse projeto, e nós não tínhamos ainda a tecnologia, nós só tínhamos a ideia, só tínhamos a visão, né? E aí os 20% da inspiração fechou o projeto, e depois nós saímos correndo e entregamos com muito suor, muita dedicação, compromisso, os outros 80%, e acabou sendo o nosso primeiro cliente de marketplace, e é um cliente que já está conosco há mais de 3 anos. Então, essa história de que nem sempre a gente sabe exatamente, né, o que precisa ser feito, mas, à medida que a gente se compromete a trazer algo de valor, a gerar valor, né, para uma iniciativa, e coloca depois muita energia e dedicação nisso, a gente com certeza faz a transformação e traz essa inovação. Espetacular a história, verdadeira, não tinha a menor ideia, mas foi lá e vendeu e depois entregou. Muito bom, uma salva de palmas para a Mônica. Toda a verdade. Quantos bilhões hoje, Mônica, de transações? Hoje, 8 bilhões de transações. Depois disso, 8 bilhões de transações ano passado, né? Nada mal, maravilha. Exatamente. E Armando... Marrito, de vez em quando, eu não conto toda a verdade para o Marcelo, porque senão ele vai se assustar. Imagina se eu contasse toda, ele não ia ser nosso advisor. Aí, esses dias eu contei para ele, ele falou assim, não, só você tem essas histórias. Falei, realmente, só eu tenho essas histórias para contar de vida pessoal e também de jornada empreendedora. Obrigado, Mônica. Assim, Armando... Guga, Mônica, obrigado, pessoal, maravilha. E, assim, Mônica, me faz só um favor, assim, me fala 3 números de 1 a 60. 3. Números de 1 a 60. 3, 20, 59. 3, 1, 2, 3. Então, Luiz, você é o que está mais perto do 3, um livro para você de presente. 20, vamos lá, deixa eu ver. É teu, Nogue. 20, e o outro é? 59. 59. Meu poeta das marcas, Rui, você levou o seu livro porque você está na penúltima cadeira do auditório de 60 cadeiras do Dr. Elton, e eu precisava fazer 3 livros. Pessoal, os livros estão à venda na Amazon, assim, fiquem absolutamente à vontade de poder comprá-los, não é isso, Rui?
Não é isso, Ruivo? Eu acho que deveria ter aqui, pelo menos, para quem quiser, um QR Code com desconto. E, ó, quem não quiser também não tem problema, está absolutamente à disposição. Eles eram para ter vindo para cá hoje, e como está muito recente essa história da distribuição, eu tive hoje no JK e ele estava lá presente na. Como é que chama lá a livraria? Na livraria da Vila, estava lá, foi lá o livro, quase fiquei emocionado. O senhor recomenda, doutor Garcia? O senhor é suspeito, doutor. O senhor leu